que a gente ainda precisa construir, conservar, né, regar essas relações humanas, porque eu acho que, apesar de tudo, né, a gente volta para nós, a gente volta para as pessoas, a gente volta, né, para entender, transferir tecnologia, ensiná-los, né, ouvi-los e como que aquilo traz um benefício para o negócio, né? E vai trazer um benefício, não tenho dúvida de que vai, mas não esquecer que as relações humanas vão continuar, né, sendo a chave para o sucesso aí. Ainda bem. Ah, com certeza. Agora nós temos um posicionamento que é conectar pessoas e transformar culturas. E eu acho que é um pouco do que a gente fez hoje, né? Gerar conexão. Beleza, estamos começando mais um Agriagro, é um podcast aqui focado em tecnologia e conversa sobre tecnologia agrícola. Sempre comigo aqui o Leonardo Barbieri. Boa tarde, Léo. Com quem que nós vamos falar hoje? Oi, pessoal, satisfação enorme estar começando mais um Agriago com a Bicha, Alabama, né? Vamos falar aqui de agricultura, agronegócio, engenharia agrícola, e ela que tem uma experiência muito grande aí na área de cana e de grãos, certo, Mayra? Opa, combinado aí, boa tarde. Obrigada aí, né, pelo convite. Eu me sinto honrada em poder participar aí com vocês, em meu nome ter sido, né, lembrado. Né, podem me chamar aí de Mayra, né? Meu nome aí, né, é Alabama, na Exalc também, então não tenho problema em relação a isso. Pode ficar à vontade aí para me chamar do que preferirem. Para Legal. quem está assistindo agora e não sabe, né? Lá em Piracicaba, na Escola de Agronomia, lá na Faculdade de Agronomia, a gente tem uma brincadeira lá com nomes, né, e apelidos, né? E a gente costuma se chamar pelo apelido sempre, é um meio que é uma forma da gente criar e aproximar as relações, né? Mas a Mayra, modesta agora, né, trabalha há muito tempo já com cana-de-açúcar, né, num grupo, uma referência, um grupo que é uma referência no Brasil, e conhece muito. Não tem nada de ser escolhido, não. Ah, Escolhido a dedo. eu Inclusive, vou, ah, vou aproveitar e me apresentar, então. ok, perfeito, perfeito. Eu sou formada em engenharia agronômica pela Exalc, né, me formei em 2010. Eu sou natural de Promissão, né, meus pais ainda moram em Promissão, residem lá, então vou lá com frequência, né? E aí, quando eu estava na minha graduação, em 2008, eu acabei entrando num estágio que tem lá na Exalc que chama GAP. Na época era orientado, conduzido aí pelo professor Vitti, né? Eu tinha tido uma experiência numas férias anteriores aí, em acompanhar o trabalho do GAP na antiga usina Equipave, né? Com qualidade de aplicação de torta, cinza, fosfato natural, corretivo, né? E aí, poxa, a hora que eu fui, falei, acho que eu quero trabalhar com isso, com cana, gostei dessa rotina, né? Tem uma dinâmica legal. E aí entrei no GAP, né? Tomei essa direção aí com cana, então quando chegou a época de eu finalizar a graduação, eu fui prestando um processo seletivo, porque era louca para poder trabalhar, né? E aí acabei prestando um processo seletivo, né, aqui na Nova América, em 2010 e entrei aqui em fevereiro de 2011. Eu entrei, né, como trainee na área de planejamento agronômico, então na época eu ficava, né, com a área de qualidade, com a área ambiental. E aí eu passei por muitas áreas aqui dentro, logo eu passei a ficar com a área de levantamento e controle de pragas, então passei a fazer a gestão da minha primeira equipe, para mim foi um sonho realizado, que eu acho que a minha maior vontade era ser gestora na época. E por Tinha uma quanto tempo equipe. você formou? Foi 2 anos, eu entrei em 2011 e virei supervisora em 2013, tinha dois Uau. anos aqui de casa, né? Eu fui a primeira supervisora mulher na área agrícola também, né? Fui a primeira agrônoma mulher também aqui na Nova América, né? E aí eu tinha uma equipinha pequena de 30 pessoas, a gente fazia levantamento e Uau, controle de legal. pragas e qualidade, né? E aí passei, né, a ganhar um pouco mais de corpo, passei a fazer essa linha de recomendação de inseticidas aí para controle de pragas e tal. E aí logo eu fui para a área de novas tecnologias. Ficava com a parte de geotecnologias em si,
mas também tecnologias que pudessem suportar o nosso processo, né? Que pudessem ser acessíveis a vários públicos e pudesse retornar aí com informações que permitissem a gente a ter decisões mais assertivas, né? De maneira geral. Quando você fala de geotecnologia, você está falando de. Estou falando assim aqui da topografia, levantamento com drone, né? Estou falando de piloto automático, computador de bordo, essa área de maneira geral. Era uma área bem ampla e fazer testes com o que estava por vir também. E era, na época, uma inovação. Ainda é um pouco, tem muita coisa vindo nessa linha, mas era muita inovação. Você está falando de 2014, mais ou menos, 2015? A gente 15 para 16 aqui. Então, A era. gente iniciou, né, com piloto automático aqui em dezembro, né, de 12 para 13, né? E aí logo a gente foi dando uma encorpada e aí a gente sentiu a necessidade de uma área, foi quando criou essa área de novas tecnologias que englobava esse time de gel também. Sim, sim. Fiquei um período, né, nessa área aí, e fui trabalhar na área de produção de grãos, que foi quando eu tive contato aí com vocês, né, inicialmente. Eu iniciei nessa área em 2018, né, que foi nosso primeiro plantio aqui em Tarumã, mas a gente já tinha iniciado, né, um piloto em Carapó em 2016 e 2017, Mas né? peraí, uma pausinha só. Iniciou com vocês? Não, ô, Bob, fala aí. A gente não é do Grãos, né? A gente não é do Grãos, né? A gente trabalhou muito mais em cana. É que ela falou assim, ó, começamos com vocês, aí a gente era da. Não, Fala aí, Bob. conversa na realidade é que a gente, ali como fabricantes, né, na época, até eu tive um contato com a Mayra nessa época, que ela começou, ela estava selecionando equipamentos, né, na época, plantadeiras, né? Então, por isso, talvez essa é a referência, né, Léo? Mas é igual, Sim. não que a gente seja Mas é que especialista em grãos também, né? é isso. Eu e o Bob tivemos uma carreira grande, assim como a sua também, é ligado muito na cana-de-açúcar, né? É. E essa entrevista é interessante porque a gente teve essa passagem também para o Grãos, e é legal ouvir você falando, porque você tem uma referência da gente como Grãos. Acho que isso é legal. E acho que assim como, né, com vocês, como a gente é uma empresa agrícola produtora de cana, soja e milho, mas 90% é nossa produção de cana, né, muitas pessoas que atendiam a gente em cana, parceiros aí comerciais, também passaram a atender em grãos, mesmo às vezes não sendo eles, né, o operador em si daquela conta principal, né, mas passaram a fazer essa associação. E foi aí que a gente passou a ter contato com vários outros, né, parceiros comerciais dessa forma. Eu permaneci nessa área, né, até 2020, 19, dezembro de 19, e aí em 20, final de 19 para 20, a Nova América ela teve um downside. A gente vendeu a operação de Carapó e permaneceu com Tarumã. E aí eu fui para a área que eu atuo hoje, que é produção agrícola. Então eu passei a trabalhar com preparo, plantio e tratos culturais, de cana e grãos, né? Então a gente atua aí em todas as culturas desde então. Cresceu um pouco a gestão de pessoas, então meu time hoje são em torno de 400 pessoas, então eu me sinto realizada também com aquela minha vontade de fazer gestão, né? Eu consegui evoluir, me desenvolver e também conseguir ajudar outras pessoas a se desenvolverem, né? E essa é um pouquinho da minha história, né? Atuo na Nova América desde então, não sei se vocês conhecem a história da Nova América, mas eu também posso contar aí, caso vocês não conheçam, eu falo um pouquinho também. Eu acho que é super interessante, Mayra. Daqui a pouco a gente vai sim querer revisar a história da Nova América. Mas se você puder fazer para a gente, assim, desde quando você começou lá até hoje, o que que mais chama a atenção em termos de evolução nas tecnologias agrícolas que você vivenciou? Se pudesse, não sei se dá para selecionar uma ou duas, mas o que que foi a maior revolução aí na parte de produção agrícola? Vamos pensar aí no nosso tema aí, que é a associação, né, de sistema de produção cana e grãos, né? Acho que o que permitiu essa associação, a gente iniciou trabalhando com meiose, foi o avanço do piloto automático. Embora fosse uma tecnologia que já era, né, existente, ainda não tinha rompido, né, uma barreira para um uso mais abrangente. Então, quando ele rompeu, né, a meiose, que era uma tecnologia
já existente desde o final da década de 80, mas pouco usada pela dificuldade da gente consorciar, né, mais de uma cultura no mesmo espaço, né, eu acho que essa tecnologia passou a ser permitida. Então, a gente começou, né, em 2018 com meiose, né? E isso foi proporcionado pelo piloto automático, que a gente podia plantar as linhas mães na taxa de desdobra que a gente achasse que fosse melhor para cada situação. Eu podia plantar uma cultura intercalar e depois fazer um desdobramento daquela cultura da linha mãe sem que eu tivesse nenhum dano aí de paralelismo, eu mantivesse aí as relações, né? Então vejo que foi um avanço muito grande, né? E embora meiose não é uma tecnologia nova, né? Eu costumo falar que inovação, independente se é novo ou não, é tudo que você passa a usar que você então até não usava anteriormente. Então ela é uma inovação para você, né? Então ela Uhum. fosse da década, né, do final de 80, ela passou a ser nova para nós. E eu acho que ela trouxe muitos benefícios, né? A gente deixava para colher as áreas de reforma todas no final de safra. Então, você preparava a corrida, era cana em cima de cana, você não tem tempo de descanso daquela área, né? Então, você acabava tendo uma qualidade inferior do seu plantio, né? Quando você passa a utilizar a meiose, né? Você força a ter um planejamento um pouco mais refinado, você tem que planejar aí com cadência a liberação dessas áreas até o 10, 11 de setembro, porque você tem que plantar soja a partir de outubro, na melhor janela, né? Então, acho que isso traz um benefício. A soja é uma leguminosa, né? A literatura traz aí que ela deixa no solo 15 quilos por hectare de nitrogênio. A gente tem esse benefício, né? Fora inúmeros, né? Eu quebro o ciclo de pragas e doenças, eu ciclo nutrientes, eu permito que no período mais chuvoso, que aquela minha área ela ficava descoberta, eu tenho uma cobertura, então, né? Eu mantenho um solo coberto, eu mantenho a conservação do solo, né? Então, eu acho que, de certa maneira, né, a gente está falando de benefícios agronômicos, mas ela traz também um benefício questão de custo, né? A hora que eu vou fazer essa desdobra lá para o plantio, eu tenho uma logística menor, né? Porque a muda está do lado. Então, o meu custo com o transporte de muda reduz significativamente. Ele reduz na ordem de 12 a 15%, né? Do custo de plantio, que hoje é um custo altíssimo de implantação de canavial, né? É, a gente tem uma muda nova. Então, quando eu trabalho, é que nem nós, né? Quando somos nós, somos cheios de energia. Vai ficando mais velhinho, vai perdendo um pouco. Ela também, uma muda nova aí, tem um puta vigor, brota excelente, né? Ô, Mayra, e o plantio dessa linha mãe como é que que tecnologia que vocês usam o MPB ali ou faz um plantio? Como é que é o plantio da linha mãe hoje? Tá. Hoje a gente planta praticamente a linha mãe manual. Nós já plantamos com MPB, porém MPB ela tem aí, né, a sua vantagem de sanidade, né, vigor, genética. Porém a gente encontra uma dificuldade tremenda, né, que é a irrigação. Uma área de MPB ela exige aí pelo menos, dependendo do período, se a gente não tiver chuva regular a cada 4, 5 dias ela exige 6, 7 entradas de irrigação cada vez que eu tiver uma linha mãe. Então, isso, cada vez que eu entrar, é 250, R$ 300. Então, se eu entrar 6, 7 vezes, é 6, 7 vezes 250, R$ 300. Né? Ela é muito sensível ao herbicida. Então, assim, opa, às vezes eu vou fazer um herbicida e não vou ter controle total das plantas daninhas que eu tenho aqui naquela área. Vai exigir da gente, né, fazer uma capina. Nem sempre tem mão de obra disponível, nem todo mundo ainda mantém esse rurícola, né, na sua companhia, né? Então, quando a gente trabalha com MPB, tem essas dificuldades. A gente tem a possibilidade de passar a plantar mecanizado, é uma realidade, né? A gente pode até conversar um pouquinho, sobre isso. A gente retomou o plantio mecanizado agora, nesse plantio 2024, então nós retomamos o final do ano passado e começo desse ano, né? E é uma opção para a gente passar a trabalhar. Por que que esse ano nós não trabalhamos com plantio mecanizado na linha mãe ainda, né? Porque a nossa estrutura de plantio mecanizado hoje ela representa aí 30% do plantio e são os equipamentos que estão na colheita, né? Transbordo, Gruner, que auxiliam a gente aí. E aí a gente depende, então, que a safra não concorra com o plantio mecanizado. Então, por isso que esse ano a gente não conseguiu plantar linha mãe. Porém, conforme a gente for evoluindo no plantio mecanizado e eu tiver uma estrutura dedicada a isso, né, a tendência é essa, que a linha mãe também seja plantada no mecanizado, né? Tem seus desafios, né? A linha mãe também exige irrigação.
A gente faz a irrigação aí, né, com Brunner, né, ou vinhaça localizada ou com água, se for preciso. Mas nós entramos aí no máximo, né, duas. O máximo que nós entramos foi 3 vezes. Na média são 2 áreas. É diferente do MPB que a gente entra 6, 7 vezes na mesma área. Não, perfeito. Não, ótimo. É bem legal enfim, igual você falou, a união de uma tecnologia que já estava lá, mas não era aplicável, né? E aí uma tecnologia nova que viabilizou a aplicação do conceito como um todo, né? Bem interessante. A, É, a, a ideia é nova, né, Biasotto? A ideia não é nova, mas a ideia é macro, mas as tecnologias, como ela falou, o piloto automático é algo teoricamente recente, né, que viabilizou, né, trouxe a possibilidade de fazer isso com mais frequência, né? É, acho que com certeza é tecnologia, né? A sim, É, gente escuta, quando a gente vai em reuniões aqui do setor de cana, né, a gente escuta cada vez mais, né, tem um trabalho aqui no pesquisador aqui de Ribeirão também, que é de rotação de cultura, né? Se você pensar isso, não tem nada de novidade, mas tem muita novidade nisso, né? Tem muita coisa que traz junto, que viabiliza. Legal, bacana. e acho que, né, até nesse gancho seu da rotação de cultura, né, a gente é acostumado assim, de início, né, a gente sabe a teoria, né, todo mundo falou assim, ó, é adubo verde, é um mix, mas a gente nunca foi tão a fundo nisso. Primeiro que a gente nem tinha o hábito aí de plantar soja, milho em áreas de reforma, era sempre cana em cima de cana, né, ela começou recentemente essa expansão. E acho que nos últimos anos é que a gente foi se abrindo para esse novo conceito, igual você falou, né? São plantas de cobertura, são outros mix de adubo verdes, é braquiária, então como é que a gente evolui nisso? São coisas que não são novas, né? Mas que passaram a ser usadas recentemente numa escala maior aí. Até então a gente usava, era um lugar ou outro, numa escala bem menor aí. legal. Ô, Mayra, e aí Legal. dentro do tema do plantio mecanizado, né? Que a gente viveu muito isso, né? Uma forte adoção ali alguns anos atrás, depois uma forte desadoção, né? Por questões aí até de qualidade, de confiabilidade do plantio, e agora um retorno da Nova América para o plantio mecanizado. O que que mudou? Por que que vocês estão voltando para o plantio mecanizado? A gente, em 2018, nós chegamos a ter 70%, né, do nosso plantio meiose. Hoje nós temos em torno de 13%, né, ainda permanece. Eu sou da linha aqui, acho que a gente nunca vai ter um sistema único de plantio. A gente tem diversas realidades nas áreas e momentos e tal, então acho que a gente precisa encontrar o nicho de cada tipo de plantio, né? E o plantio mecanizado a gente veio até 2017, né? A gente, como setor, em 2018, o setor atingiu o pico, 72% de plantio mecanizado. Né? E eu acho que a gente veio numa evolução muito rápida, né? E isso, né, fez com que os nossos canaviais eles passassem a nascer carecas. A gente tinha muita falha de plantio, tinha uma dificuldade tremenda na distribuição de muda. Né? A gente consumia aí em torno de 20, 19, 22 toneladas de muda por hectare. Né? Tinha a pessoa que ia lá na cabininha atrás, ele era o nosso dosador de muda aí, né? Ele queria, às vezes, colocar um pouquinho a mais, porque ele tinha um sentimento que se colocasse a mais, opa, não vai falhar, vai nascer, e nem sempre é isso, né? Tinha uma dificuldade tremenda de regulagem dos equipamentos, né? Tanto os fornecedores de equipamentos, né, não conseguiram acompanhar a tremenda adoção que foi o plantio mecanizado naquela época, e aí, em decorrência do altíssimo número de falhas, a gente optou por parar. Né? A gente tentou no último ano de 2017 automatizar as plantadoras, né? A DMB tinha lançado esse projeto em 2014, né? Aí a gente fez esse projeto aí em parceria com outro fornecedor, né, em 2017. Nós não conseguimos ter sucesso, né? Aquilo que foi prometido a gente não atingiu. E aí foi quando nós paramos, retomamos 100% plantio manual e aderimos um pouco mais da meiose. O que que veio dificultando na meiose, né? Para a gente retomar o mecanizado? Mão de obra, né? Aqui, diferente de outros lugares, a gente não planta cana só com rurícula. A gente tem a turma da operação. Então, aquele cara que é colhedor, que é tratorista, que é motorista, né? Na entre-safra, ele vem ajudar a gente a colocar cana no sulco, né? Ele faz as inscrições, mas a gente tem
reduzida essa adoção por parte dos operadores, né? E dificuldade de encontrar mão de obra rurícola na região, né? E eu acho que também é um aumento intenso da fiscalização, né? A gente passou a ser mais fiscalizado pela legislação, né? E isso deu um certo receio. E acho que é associado também a uma melhoria dos equipamentos, né? A gente, antes de retomar, embora o setor retomou muito antes do que a gente, o avanço da retomada do plantio mecanizado, né? A gente optou aí por fazer testes novamente. Então, a gente passou aí final de 22 e o ano de 23, antes de fazer a compra em 23, testando as plantadoras, fazendo os plantios de todos os fornecedores nas épocas do ano, no meio do ano, no final do ano, para a gente entender e a gente percebeu que realmente a tecnologia trouxe melhoria, né? Tem uma série de sensores, a distribuição de muda melhorou, né? A quantidade de muda caiu no suco melhorou. Dependendo do fornecedor, ele tem a opção, né, do sulcador com destorrador, que era uma dificuldade, também teve essa melhora, né? A gente teve uma melhoria do paralelismo, dependendo do fornecedor, essa melhoria ainda é maior, porque é engatado direto, né, no trator. Então, acho que as fabricantes, de maneira geral, foram melhorando. Então, nós fizemos essa retomada com 30% do plantio esse ano, né? O objetivo nosso é expandir mais uma frente, não agora para plantio 25, mas plantio 26, né? Por que que a gente não vai aí de uma vez? É o tempo de formação de pessoas, então a gente teve essas pessoas no seu primeiro ano, né? Estamos tendo essas pessoas agora no segundo ano. A gente vai mesclar agora a capacitação das pessoas que trabalharam esse primeiro ano com as pessoas que vão trabalhar ainda no próximo plantio para a gente já ir, né, transferindo conhecimento e ter um resultado melhor ainda. E assim, quando a gente começou aqui, que a gente fez os testes, a gente fez um dia de campo, né? E a gente trouxe os nossos colaboradores, porque eles são traumatizados com o plantio mecanizado, e a gente falava assim, ó, nós vamos retomar o plantio mecanizado, nós estamos estudando, vai dar certo e tal. E a turma falava, não, é o pior plantio que tem, a gente não quer, nunca que vai plantar em área de parceiro isso, o parceiro odeia isso, vocês não vão conseguir colocar em área de parceiro, só área própria arrendada. Aí a gente fez o dia de campo, o pessoal viu que não era mais aquela visão que eles tinham anteriormente, mas ficaram receosos, né? A turma aqui do time comercial mesmo, não queria nem colocar área de parceria, né? Ficou, não, vai só para pré-arrendado. E a gente começou a plantar e eles perceberam que nascia até com uma velocidade muito mais rápida. Nós tivemos uma área de mecanizada esse ano que nasceu com 6 dias. Eu nunca tinha visto até então, né? Porque a velocidade de distribuição da cana, você já cobre. E hoje a gente passou a utilizar muito bioestimulante, enraizador, então a gente favorece também essa velocidade de brotação, né? Eles foram vendo que no final eles queriam que só que as áreas de parceria fossem para o plantio mecanizado, não queria mais que fosse para o plantio manual. As pessoas olhavam as áreas que nós plantamos mecanizado, via a velocidade de brotação, a qualidade que estava, e que de hoje já é uma realidade diferente. Todo mundo quer plantar mecanizado, né? Então, tem parceiro que vem aqui agora, fala, ó, será que não dá para plantar minha área mecanizada? E nós temos uma limitação aí de plantar mecanizado, né? Nós temos uma frentinha só, né? Mas eu acho que isso mostra que mudou, né? E acho que ganha força para a gente capacitar esse time que vai trabalhar no plantio de 26 esse ano, né? Para a gente ter 60% aí, né, do nosso plantio mecanizado, né? E o setor mudou também, porque a gente já teve 72%, né? Hoje a gente tem quase 60, um pouco mais de 60% do mecanizado. Então, também o setor voltou aí para o plantio mecanizado, né? E isso é visto com bons olhos. A gente aqui mesmo a gente trabalha com índice de uniformidade de plantio, ao contrário do pessoal que vê o percentual de falha, a gente vê o percentual de não falha, né? Uniformidade do canavial. Então, a gente tem, nos últimos anos, o maior percentual de uniformidade. E esse ano que veio mecanizado, né, a gente tem 97,2, então a gente tem menos de 3% de falha no canavial, e aí o pessoal, todo mundo não acreditava, falava que ia aumentar muito o percentual de falhas com a introdução novamente do mecanizado. Então foi uma Quanto é o bela manual? surpresa. Desculpa te cortar, quanto é Pode o falar? manual? Pô, em volume de área hoje? Não, a falha você falou de 3% do mecânico, o manual é quanto? Hoje não tem diferença da ponto 3 assim, o mecanizado está 97,2 no geral, o outro deu 97,5. É pouquíssima diferença, Ô, Mayra, tá? e aí, Não, hoje, assim, ninguém fala. e o que que você saiu lá de, sei lá, de 15 toneladas por hectare? Quanto que hoje é um volume de cana
aceitável para plantar aí no mecanizado? Uma frente? Não. Não, relação do lado do Em hectare. relação na planta, na quantidade de cana ali, de toneladas de cana por hectare, né? Antigamente, lá o que Ah, motiva muda, consumo parar de muda. consumo de muda, exatamente. Tá. A gente hoje, né, a gente saiu naquela época de 20 até 22 toneladas, hoje a gente fechou com 15 toneladas por hectare de consumo de muda. Foi nosso primeiro ano de retomada pós-plantio. A gente identifica pontos de melhoria, a gente acredita que a gente pode ainda melhorar esse número, porque o pessoal nosso, tanto que está na operação quanto que está na gestão, tem ainda aquele receio de que, opa, se eu colocar um pouco menos aqui, regular para um pouco menos, vai falhar, né? Um dia até conversando com um gestor meu, eu falei assim, aquela área, né, que a gente teve essa ocorrência, ele falou assim, não, mas ó, quando eu não coloco mais muda lá, falha mais a área. Aí eu falei assim, então nós vamos esperar o índice de uniformidade de todas essas áreas, nós vamos ver o levantamento de falha no plantio que foi feito no sulco, né, e nós vamos avaliar isso aí. A hora que a gente pegou os dados para analisar, não tem relação. Não tem relação que se eu colocar mais cana, falha menos, tá? Muito pelo contrário, as áreas que nós tínhamos um pouco menos de consumo de muda, elas até tiveram uma quantidade menor de falha do que as outras. Porque assim, a gente vai ter um pouquinho de falha no plantio mecanizado, né? Assim como tem um pouco no manual também. É um equipamento, ainda não é 100%, né? Uma atividade certeira. Mas são conceitos que nós temos que ir quebrando, porque às vezes a gente tem essa sensação de que eu colocar um pouquinho mais vai nascer melhor, não vai ficar falhado nada. E na verdade não, né? E a gente consegue provar isso com os dados aí, as análises da qualidade lá no momento do plantio, e depois que nasceu a gente consegue ir juntando e falar assim, ó, isso aqui não tem relação, né? E qual que Não. A você acha? quantidade de. Desculpa, Léo, vai lá. Oi? Não, só Vai para lá, Bob, vai fechar, lá. o que que seria vamos falar assim, com essa tecnologia das plantadoras atuais, onde que você acha que você consegue chegar aí idealmente no consumo de muda? Abaixo de 10? Você tem algum sonho em relação? Eu acredito que a gente consegue chegar aí entre 10 a 12 toneladas, né, tranquilamente. Quando a gente fez o teste aqui, na época, né, acho que a gente estava tão aprendendo a tecnologia ainda novamente, era um time novo e tal, que quando nós fizemos o teste, deu 9,8, né? Então, assim, é possível chegar a 10, né? Mas é Uhum. quando a gente vai para a vida real, que é um plantio em larga escala, né, que você não está testando, que a sua vida tá valendo de verdade, né? Você vai lá e vai querendo um pouquinho mais, por causa daquela incerteza do recomeço, né? Mas é possível, e eu acho que assim, acho que um dos desafios nossos, né, de plantio de cana é a gente encontrar novas formas de plantio, né, que permita essa redução de muda com a tecnologia atual. Ainda é possível essa redução, mas eu acredito que assim se vier novas formas de plantio, seja semente, seja outras formatações de muda, né? Eu acho que isso também vai ser permitido, né? E às vezes a gente fala assim, a gente vai ser 100% mecanizado? Eu não vejo que a gente vai ser 100% mecanizado, né? Eu penso assim, o plantio mecanizado tem suas facilidades, mas tem suas dificuldades. Quando a gente pega um ano chuvoso, ele tem uma puta dificuldade de retomada pós-chuva, né? É diferente de um plantio mecanizado, de um plantio manual, é diferente de um plantio que é feito por uma distribuidora que retoma um pouco mais rápido. Então, acho que assim, nós vamos ter que aliar as coisas. Se eu pegar um ano extremamente chuvoso, eu não posso só ter frentes de plantio mecanizado, senão eu vou ficar parado praticamente aquele período de plantio inteiro, né? Então tem que ter um equilíbrio. E eu acho que falta a gente descobrir ainda, né, uma nova forma de plantar, equipamentos aí que possam vir para áreas declivosas, né? Que tenham aí estruturas menores que permitam plantar nessa área declivosa, para que a gente encontre alternativas. Às vezes eu não vou conseguir só fazer plantio manual, nem só meiose, nem plantio mecanizado, né? A minha maioria vai ser mecanizado, mas ainda vou ter um nicho de manual, vou ter um nicho de meiose, vou ter um nicho às vezes com uma distribuidora, né? Eu vou ter outras opções aí para trabalhar. Eu costumo dizer que não dá para ser radical para nenhum canto. A gente tem áreas de diversos tipos, diversos ambientes de produção. A gente tem chuvas que não são regulares em todos os locais, né? Então, exige da gente um pouco de criatividade também. Não dá para ser só uma coisa
adoçar outra coisa, a gente tem que aprender no dia a dia a equilibrar aí todos os pratos. Uhum. Não. É, Mayra, é o seguinte, ó, a gente conversou, passou, mas eu queria voltar um pouquinho para fazer um resumo que acho que é bacana para quem está assistindo e para mim, né, que estamos ouvindo, que eu vivi o momento do plantio, outro que foi um auge, decaiu muito, agora retomou, né? Então, assim, naquela época a gente perseguia lá 22 gemas por metro, era isso, né? Gemas viáveis por metro, isso. E agora, quanto que está isso, né? E aí, já complementando a pergunta, o que você entende do ponto de vista de engenharia agrícola, né? Da máquina, o que mudou, né? Você já passou por algumas coisas, mas seria legal você reforçar um pouquinho. Onde elas mudaram, elas renovaram, e o que está vindo pela frente, o que está vindo aí, né? Isso que você falou faz sentido, super, né? Então a gente já chegou a trabalhar aí com 19 a 22 gemas viáveis por metro, né? Com aquela é, intuição que se eu colocasse isso, eu Mas, garanto que vai ter brotação, né? Vai nascer. Hoje a gente trabalha aqui com 12 a 15, que ainda é um número alto, né? E é possível reduzir, porque se a gente pensar que no final nós temos que ter dois perfilhos por metro, né? Duas plantas por metro para eu ter 12 perfilhos finais por metro, né? Eu teria que ter dessas 12 a 15 gemas que duas brotassem, né? Então, assim, eu ainda tenho um fôlego. É claro que para cada período que a gente for plantar, isso tem uma realidade distinta, né? Mas se eu, tô plantando lá, novembrão até março, aquele período favorável, tenho temperatura, tenho chuva, tenho umidade, aquela condição me permite ter menor quantidade de gemas viáveis por metro. Então, por que que a gente vai dar uma exagerada, né? Agora não, eu entrei em abril, maio, uma condição mais desfavorável de preparo de solo, mais torrões, né? Uma cobertura que fica mais deficitária, menos chuva, temperatura alta. Ó, talvez ali eu tenha que ir um pouquinho mais de gemas viáveis por metro. Eu acho que é no dia a dia a gente saber dosar isso, mas hoje a gente trabalha com 12 a 15, que é uma redução. Mas eu acredito que é possível a gente ir descalçando um pouco, né, disso e trabalhando com menores quantidades de gemas viáveis por metro, né? É, ok. E a falando das gente máquinas, né? a máquina, né, é outra plantadora, todo mundo aqui que vem visitar fala, né? A gente tem uma melhor condição, né, da distribuição de muda. Então, a gente tem os sensores para dosar as mudas. A gente tem uma dificuldade nossa de aprendizado aqui ainda, né? Porque tudo que envolve, né, novas tecnologias e sensor exige da gente uma capacidade de aprendizado. Então, a gente estambou um pouquinho com isso, né? A gente está aprendendo com os tratores, né? Então, não sei se já relataram, o pessoal nem gosta, assim, que a gente fala, mas a gente trabalha, né, hoje com tratores 225, nós tivemos dificuldade de aquecimento, né, com essas plantadoras automatizadas. Não é um relato só nosso aqui da Nova América, outras empresas relataram, então a gente está num processo de aprendizado de como lidar com isso, mas esses equipamentos, fora a distribuição, né, que veio muito melhor do que já foi, dosar, ele vem com um destorroador, então a hora que a gente suca, ele tem um rolinho que já vai destorroando a terra no suco de plantio. Isso ajudou muito a terra de cobrição, porque eu acho que é uma das coisas, né, que o mecanizado tem de vantagem é a gente sucar, distribuir e cobrir logo em seguida, né? Eu não perco umidade, eu tô do suco de plantio, eu tô plantando, cobrindo e já plantando, distribuindo e já cobrindo em cima. Então, quando a gente vem com esse destorrador, pô, eu garanto que eu tenho a terra fina que vai garantir uma brotação muito melhor. E a deposição no suco de plantio. Antes era comum a gente passar nas áreas de plantio mecanizado e a gente ter, por vários motivos, tanto pela forma como era a bica do sucador, né? Ela lançava o tolete no suco de plantio, quanto pela quantidade de muda que a gente colocava. Vários toletinhos aí espetados para cima. Ia lá, tinha que fazer recobrição, né? Ficava aquele aspecto visual ruim. Muitas vezes a gente ia fazer essa recobrição, eram 7 dias depois de plantio, era mais perfumaria estética do que em si um resultado que ia acontecer depois, né? Hoje não, a deposição ela vem no formato do suco, ele já vem num formato, né, mais trapezoidal, então a gente consegue acomodar essa muda melhor no suco, ela fica deitada, e isso garante que a cobrição fique melhor, né? Então eu não tenho mais aqueles toletes espetadinhos, né? A taxa de recobrição diminuiu significativamente aí no, né, no plantio mecanizado.
A gente permite, né, aplicar lá no equipamento, esses equipamentos, a gente consegue fazer já o fungicida no suco de plantio, então, outros insumos que a gente queira aí no suco de plantio. Eu falo que ainda um pouco da dificuldade, a gente que trabalha aqui com composto, a gente destinava composto prioritariamente para o suco de plantio, depois o que sobrava a gente colocava na soqueira, né? Mas a gente está com uma dificuldade aí de como a gente vai equilibrar composto com plantio mecanizado, porque a gente só planta com adubo no mecanizado, nem aquele volume de composto. Eu vou aplicar na linha, vou canterizar e depois vou sucar, né, sem adubo, ou vou fazer assim, colocar adubo, ou vou fazer o composto no quebra-lombo, né? A gente tem feito vários testes e acompanhado também várias empresas aí no que elas têm feito, porque eu acho que é um ponto ainda que a gente precisa responder, né? E acho que o que vem por aí, a gente falou um pouquinho, né, de tipos novos de plantio, né, que possa vir aí. Eu acho que eu espero muito isso, né, ser sementes, ser novas formas de muda, né, equipamentos que a gente consiga adaptar, né, para as áreas que são declivosas. A gente precisa evoluir nisso. A gente aqui, como um desafio da Nova América, né, a gente tem expandir mais uma frente, né, desse plantio mecanizado. Então, a gente está no nosso segundo ano de 7 mil hectares de plantio. A gente plantou 7 mil esse ano, vai plantar mais 7 mil agora no plantio 25, né? Então, é um volume grande. Sim, acho que ainda é um desafio no plantio. De certa forma, a gente reduziu o consumo de muda, embora a gente já tenha essa redução, a gente ainda tem uma relação de 1 para 4, 1 para 4,5 na média do mecanizado. Então, é possível vir números melhores por aí. E eu acho que, associado a essas possibilidades que tem por vir, né, que a gente falou de novos modelos de plantio, né, semente, outros tipos de formatação de muda, redução do consumo, equipamentos para áreas mais declivosas e áreas menores. Eu acho que também abre um leque da gente passar a pensar em tudo, né? Novas opções de espaçamento. Opa, se às vezes eu mudar, né, a forma como eu planto hoje, não plantar mais tolete, talvez me permita outros tipos de espaçamento no plantio mecanizado, talvez me permita não ter uma cultura que vai ser colhida, né, a cada 5, 6, 7 cortes. Às vezes eu vou poder reformar com 2, 3 anos, né? Às vezes vai vir uma tecnologia diferenciada que permita isso também. Hum. Falando nisso, eu fiquei muito curioso. Então, uma pergunta que não dá para não fazer. A semente, você está dizendo aquela semente que era o projeto do CTC? Tem mais gente fazendo isso? O Ou CDC acabou descontinuando aquele projeto inicial, que era parecia uma bolinha de gude, né? Uma mini sim? mudinha envolta num gel. Mas ele tem novos projetos, né? Ele tem como, se fosse a última vez que nós visitamos, como se fosse um cone de papelão que ele já tem, né? A hora que a gente faz o plantio, né? Ele é todo biodegradável e a planta brota e rompe, né? Esse material biodegradável é uma opção, né? Então, eles chamam de semente, embora não tenha propriamente essa formatação antiga, mas eles continuam estudando, né? Era um projeto que acabou se estendendo um pouco mais. Mas eu também não descarto a possibilidade de surgir Legal. novos players no mercado que possa Sim? vir com algo semelhante ao que a gente faz em grãos, né? Bacana. Legal. E Pois aí, é. vai lá, Fala, Léo. Bob. Não, eu ia falar aí, assim, ó, já que nós estamos falando de plantio, né? Então, assim, você estava falando ali da meiose, hoje, lá na Nova América, você está com 13% da área com meiose, é isso, mais ou menos? Hoje nós temos, esse ano, Aí, porque a e gente você aumentou muito o plantio de cana. tá aí no longo prazo aí, qual que é o volume que você acha que daria para fazer de meiose? Tem uma expectativa de crescimento para quanto da área? A É gente já chegou a. 13% do plantio, porque você está plantando 17, dos 17 a 13, é mais ou menos isso, não é isso? Até 2023 a gente plantava em torno de 12, 13% de renovação, né? Esse ano e o ano que vem, esse plantio que foi, e o próximo que vai ser, a gente está numa ordem de 18%. A gente teve os dois últimos anos anteriores, safras, a gente perdeu muita área para soja, né? Então a gente acabou, né, não perdendo essas áreas para grãos e agora a gente está retomando essas áreas. Então a gente está expandindo novamente. A gente fez um plantio de 7 mil, vai fazer um próximo de 7 mil. Então, desses 18% aí, né, de taxa de renovação do canavial, do plantio que a gente faz esse ano, que foi o passado.
e o próximo plantio, a gente vai ter em torno de 13 a 15% de meiose. Por quê? A meiose, né, a gente vai plantar soja agora. Estamos plantando, na verdade, outubro, no máximo até 15 de novembro a gente planta. E a gente vai colher essa soja em fevereiro e março do próximo ano. Como a gente está em plena expansão, exige que a gente comece a plantar cana agora, já em novembro. Então, eu tenho que tirar um pouco dessa área que era reservada para plantar meiose com soja, né? E a gente já plantar cana sobre cana. Por isso que a gente tem uma redução. A gente não vai, talvez, chegar àqueles 69% que a gente já teve em 2018, que eu acho que, como a gente comentou, tudo é uma questão de equilíbrio. Talvez eu não vou ter, né, o máximo de um modelo de plantio, né, num ano, eu vou ter que sempre que equilibrar os pratos. Então, eu acredito que a gente pode aí chegar a uns 25% de plantio, 30% de meiose, é um número, né, que a gente consegue trabalhar legal, né, porque a gente vai ter 60% de plantio mecanizado, então a gente vai ficar aí, né, com 40%. Desse 40%, né, a gente tem um pouco que vai, às vezes, só para convencional puro e outro pouco que vai aí para meiose e desdobra depois. Legal. E aí dentro, agora não sei se você pode falar isso não, também fica à vontade, mas o que que a soja trouxe, está contribuindo de resultado financeiro para o grupo? Isso aí é uma coisa, enfim, lógico, perceptível, Só, mas você pode falar sobre isso? Se não puder também, fica à e vontade. Não, vamos falar. só complementar um pouquinho a pergunta de Azoto, né, do Bob, que a introdução do grãos, o grãos na produção de cana aí, ele só acontece na meiose ou você tem alguns momentos que você planta em área total e aquela área não fica dedicada para cana? Complementando as duas coisas juntas É, aí, né? então vamos lá. A gente passou, antes da gente introduzir grãos aqui em Tarumã em 2018, a gente fez uma análise, porque aqui em Tarumã, a gente, né, acho que não lembro se vocês relembram, mas a gente tem as áreas próprias e arrendadas, né, que a gente trata praticamente como arrendamento, e a gente tem um nicho de parceria, que a gente faz o plantio, o cara proprietário da área, ele trata, né, e a gente faz a colheita para ele. Esse nicho de parceria representa mais ou menos 50% do volume de área que nós temos hoje, né? Essas pessoas, elas sempre plantaram grãos nas áreas de reforma delas, porque muitos deles têm estrutura de trator, semeadora, né? Então, eles, quando encerravam o ciclo de 6, 7 anos, antes dele retomar o próximo plantio de cana, ele plantava grãos. E aí a gente pensou, poxa, vamos fazer uma análise, né, do que eles estão fazendo. E aí é um número que quando a gente fala, até parece que a gente é um pouco maluco, mas não. A gente analisou algumas áreas deles que eles faziam isso, e eles ganhavam mais ou menos, né, quando eles rotacionam, só nem rotação dá para chamar, né, é uma sucessão de culturas, né, eles ganhavam 20 toneladas por ano, né, se a gente pegar 5 anos com cana, então eles ganhavam aproximadamente entre 98 a 100 Uau! toneladas num ciclo de Uau! 5 anos. Poxa, a gente falou assim, não, dá resultado para ele, né? Olha o resultado que tem. A gente falou assim, ó, eles plantam ainda até hoje, né? Desses 7.000 hectares que a gente vai plantar esse ano, 2.800 hectares é o próprio parceiro da área dele que vai reformar. Ele vai plantar depois soja, né? E depois nós vamos voltar com cana. E esse nicho, a gente falou assim, tem um nicho então para nós, Nova América, aproveitarmos, né? Nós podemos pegar as horas próprias e arrendadas nossas, né? Que a gente consegue encaixar nesse sistema e nós passarmos a plantar soja, né? E aquele parceiro que não possui a estrutura, que não tem o trator, né? Que não tem a plantadora, mas que ele gostaria que fosse feito um plantio de soja na área dele, nós podemos fazer essa operação para ele também, se for de interesse. Foi aí que nós iniciamos aí, né? Então, sim, a gente tem um ganho. Quando a gente pensa, sem pensar no ganho do retorno, né, da própria cultura, que agora reduziu bem, porque o custo de produção aumentou, né, e o valor da soja não é tão alto como já esteve um dia, a gente tem um retorno de mais ou menos 98 a 100 toneladas num ciclo de 5 anos na cana. Então, retorna na cana também. Para Né? E a quantos gente ciclos, come... para quantos ciclos de soja ou de grãos? É um verão, dois É verões? um verão, nós Um estamos falando de verão. um verão. Tá. Um verão. Né? E a gente fez isso para várias variedades, né? E nenhuma deu menos de 90 toneladas. Então, na média mesmo, a gente teve 98 a 100 toneladas das áreas avaliadas por esses parceiros aí que faziam esse trabalho.
né? Então foi um resultado legal. E a gente já comentou aqui que a soja ela é uma leguminosa. Quando ela sai, a literatura fala que pelo menos 15 quilos por hectare de nitrogênio fica no solo. Então a gente também tem esse benefício. Hoje a gente não retira esse nutriente. A hora que eu vou fazer lá uma adubação de plantio da cana, eu não estou tirando a fonte nitrogenada. A gente considera como um incremento, mas seria possível, né? E tantos benefícios também, né? De Pô. mudança de cultura, todos os benefícios por trás da rotação de cultura, né? Não tenho dúvidas, né? Porque Sim. assim, a gente, né, tem o benefício de eu estar tendo uma cultura, né, que é diferente da cana, né? A cana, né, uma planta C4 é diferente desse ciclo, então a gente quebra ciclo, né, de praga, doença, a gente cicla nutrientes, né? A demanda de nutrientes que a soja tem, né, é diferente da demanda de nutrientes que a cana tem. Então, isso permite que a gente também dê uma ciclada de nutrientes no solo, né? A gente deixava essas áreas. A gente nunca plantou um mix de cobertura, uma área ou outra, que a gente fazia uma crotaláriazinha ou um milhetinho bem merreca mesmo, né? E a gente tinha muito problema com erosão. Hoje em dia, né, a gente não tem, porque a gente mantém essas áreas praticamente cobertas. O parceiro planta entre 2.800, a gente, na média, planta em torno de 2.000 hectares de soja por ano. Esse ano, né, que caiu para 1.000, porque a gente vai plantar mais cana, então a gente reduziu 1.000 hectares, mas na média dos anos a gente planta 2.000 e o parceiro em torno de 2.500 a 2.800. Então a gente tem quase, né, a maior parte do nosso plantio que vem dessas áreas que foram com plantio de soja, né? É uma coisa assim que quando a gente vai fazer o plantio de cana, as áreas de plantio de soja né, mamão com açúcar para a gente sucar, porque é uma área que foi preparada, meu, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? E você vai plantar cana, março e abril, a hora que você chega para sucar, né, a área tem a umidade, a área não tem torrões, né? Ela tá com uma terra fina, a distribuição é melhor, sucação é melhor, cobrição é melhor. Tem um puta benefício para nós lá na operação. Então, a gente, como você perguntou, nós não plantamos soja só no sistema meiose. A gente planta soja em áreas convencionais também, né? São poucas áreas no convencional, mas a gente tem uma parcela de cantose, né? Que às vezes nós vamos utilizar essa área para plantio mecanizado lá o ano que vem. Então a gente deixa um pedaço dela destinado para o viveiro de cana em si, planta soja no restante e depois aí planta cana, né? Depois que colher a soja no outro ano. Eu particularmente, eu sou uma super defensora, né, da meiose, assim, eu vejo que tem as dificuldades, né, a gente às vezes tem aquela dificuldade de você conseguir manejar, né, soja e cana no mesmo lugar, um cuidado maior no herbicida, a gente tem uma eficiência muito baixa na aplicação de herbicida, porque quando eu vou fazer herbicida na rua de cana, eu tenho que fazer um herbicida e respeitar totalmente as condições para eu não afetar a soja, né? Quando eu vou fazer na soja é a mesma coisa, eu tenho que respeitar totalmente as condições para eu não afetar a cana. Então, a nossa eficiência na aplicação de glifosato para a soja é baixíssima, assim, né? Porque a gente não passa de velocidade de vento de 7 quilômetros por hora. Então, a gente tem uma estrutura hoje exclusiva para grãos, né? Nós temos dois pulverizadores autopropelidos para fazer, nesse ano vão ser 1.000 hectares só de soja. Eles ficam exclusivos para soja, né? Para fazer tanto as aplicações de fungicidas que são recorrentes, né? Quanto o herbicida. Mas o que demanda realmente um tempo nosso na aplicação aí de herbicida para que a gente não afete, né, nenhuma cultura, assim. Eu acho que é um ponto a ser colocado. E a meiose, eu acho que ela trouxe um benefício para nós, que eu sempre falo isso, que é a consolidação do conceito de just in time. A gente, quando está na cana, meio que a gente é acomodadão, né? Vem lá uma recomendação para nós, a gente tem 7, né? Dependendo da operação, você tem 12, né? Chega até 20 dias para fazer uma aplicação, uma operação na cana em determinados momentos. A soja, ela não tolera isso, o milho, ele não tolera isso, né? A gente tem no máximo 5 dias, 6 dias para fazer uma operação. Então, exigiu da gente, né, uma mudança de mentalidade em relação ao tempo adequado das operações, que aquele tempo que a gente esperava
né, na cana, ele não é ao mesmo tempo que nós vamos poder esperar na soja, que a gente tem que ter uma estrutura dedicada de pessoas para fazer esses monitoramentos, uma estrutura dedicada para as pulverizações, né, para as recomendações. Então, acho que isso trouxe um ganho muito grande e a gente aprendeu depois isso na cana, né? Depois que a gente passou a vivenciar esses tempos na soja, a gente foi um pouco mais refinado na cana. A gente passou a determinar prazos na cana e a gente passou a ser um pouco mais firme em cumprir esses prazos, né? Antes a gente deixava, ó, mas se eu fizer lá com 20, 25, 30, a gente sabe que tem uma perda, mas a gente meio que aceitava isso. Hoje não, né? A gente entende que é preciso fazer na melhor janela. E se às vezes a minha estrutura não permite, ou aconteceu, né, por interferência climática, da minha estrutura não for suficiente, hoje a gente trabalha com prestadores de serviço para que a gente faça a operação no melhor momento. E isso nós aprendemos com grãos, né? Acho que foi um puta aprendizado. Ô, Mayra, e no final do dia, o resultado, quanto que os grãos têm contribuído no resultado final da Nova América? Eu não tenho esse número certinho para te falar em termos financeiros, sabe? Mas a gente né, vai ter um retorno em grãos muito semelhante ao que um produtor rural tem, né? Então, não foge muito disso, né? A gente tem os benefícios agronômicos que a gente relatou e no ciclo, né, por ano, aí mais ou menos 20 toneladas por hectare de cana, mas reais por hectare, Ah, não, tudo bem. eu Era posso. era só para ter mais. Isso que você falou já agrega, né? E aí, no final do dia, por exemplo, vocês praticamente são novos aí fazendo o grãos, né? Como é que vocês se comparam com o resto as outras regiões ou níveis de produtividade agrícola? Vocês já passaram, estão no mesmo nível, estão abaixo? Ó, eu resgatei um trabalho aqui enquanto você falava, né? Pra você repetir essa pergunta depois para mim. Mas a gente tem um trabalho, não está atualizado, por isso que eu não sei te falar, tá? Mas esse trabalho é de 2020. E a gente fez um comparativo de três cenários, tá? É um cenário que eu planto só grãos naquela área, um cenário que eu planto só cana naquela área, e um cenário que a gente faz essa rotação com soja no momento da reforma, tá? Não está atualizado porque ele é de 2020, mas a gente tem um incremento no ganho de 35% quando eu rotaciono soja no momento de renovação do canavial, né? Comparando, né, só Soja com era cana. total, não meiose. Pô, não tem problema. Aqui, nesse caso, o estudo está feito com meiose, tá? A gente está comparando com meiose esse cenário. Mas a gente tem um cenário de incremento de ganho de 35% quando eu comparo só com a cana plantada em cima de cana. Aí você fala ganho financeiro mesmo. Não, estou falando ganho financeiro. É que esse estudo, que é essa análise que a gente fez, ela faz 4 anos já, a gente não atualizou, então Sim, não sei te mudou. falar valores atuais, né? Perfeito, Mas mas em é uma questão ordem de de grandeza. percentual vai ser próximo, então vai dar na ordem de 35%, tá? Em relação Entendeu? se eu tivesse só cana em cima de cana. Isso de 2020 a gente precisaria atualizar para o momento presente aí. Uhum. Se você quiser retomar essa pergunta, porque eu já esqueci mesmo. Não, e daí essa era um ponto, né, do ganho financeiro. A outra pergunta é como é que a Nova América hoje está em termos de, assim, tanto em cana quanto em grãos, em produtividade agrícola, né? Tipo, Ah, você ótimo. comparado com um cara que é muito bom lá em grãos, né? Como é que tá a tua produtividade? E em cana a mesma coisa. Tá. A gente, em grãos, eu até não acabei não comentando, mas nós plantamos um tiquinho assim de milho, em torno de uns 300 hectares por ano, para fornecer silagem aqui para a pecuária da própria Nova América. Mas a gente também já fez milho em meiose, né? Tem uma dificuldade maior aí, mas é possível, né? Nada é impossível. Uhum. A gente fecha a produtividade, tirando essa safra que foi catastrófica para nós, não choveu de jeito nenhum, nós fechamos com 47 sacos por hectare, tá? A safra anterior, nós fechamos com 69 sacos por Uau, hectare, e uau. as outras três anteriores, a gente fechou com média de 58, né? Então, a gente vem nessa toada, assim. Então, a gente vem tendo boas produtividades. Nós não somos, assim, ainda exímios produtores de grãos. Nós temos muito que aprender, né? Nós somos
cana planta em grãos, né? Nós estamos nos desenvolvendo ainda. Tem muita gente que tem muito conhecimento, tem, né, muita solidez naquilo que faz. Nós somos jovens nisso ainda, mas nós temos tido bons resultados, tá? Em cana, né? A gente tem um canavial que é mais velho, a nossa idade média é em torno de 4,3 aí. Nós fechamos a safra 23, 24, né? Com 89,4 toneladas de cana por hectare, quase 90, aí com um canavial velho de 4,3, Nossa, né? muito bom. E quase 136 de ATR, a gente tem uma dificuldade de ATR aqui um pouco mais na nossa região, porque é uma região de precipitação maior, então a cana acaba vegetando mais, tem uma dificuldade de acúmulo de açúcar, né? Esse ano, né, um pouco diferente das outras regiões, nós não temos projeção de quebra, a turma tem falado aí em 10, 12% de maneira geral de quebra de cana de safra de cana no Centro-Sul, né? A gente vai fechar pouca coisa, mas perto de 0,7% aí, né, acima do que a gente previa, então quase 1% acima. A gente deve fechar dentro do estimado, não deve ter quebra, né? E muito próximo do TCH do ano passado, da safra passada, e o ATR também. Pouquinha coisa a mais, né? A gente fechou 135,9, quase 136, a gente deve fechar 136,1, 136,2, pouca coisa de diferença, né? Foi uma boa safra, ainda, apesar aí da gente ter as dificuldades com o clima, foi um resultado que a gente entende como positivo ainda. E grãos, nossa expectativa é positiva, porque a gente iniciou o nosso plantio, né, na semana passada, de soja, né, nós temos menos áreas esse ano, 1.000 hectares, são 1.000 hectares, de soja e 230 de milho. A gente deve finalizar perto do dia 3, 4 de novembro, se chover, bem, mas se não chover, até o final desse mês a gente finaliza. Mas foi bom, porque a gente plantou mais ou menos até agora 325 hectares de soja, 70 de milho. É, Choveu em cima de todos esses hectares plantados, então garantia que vai nascer 100%, né? Choveu bem, então a gente tem pelo menos aí mais 5 dias de plantio garantido a partir de hoje, né? E ao contrário do que a turma falava, né, que as chuvas iam demorar um pouco mais para vir, para nós tá vindo, né? Não muito, mas acho que numa periodicidade legal, eu tenho boas expectativas que a gente vai ficar pelo menos nessa casa aí da média, que são 58 sacos de soja por hectare. Legal. Bom, Mayra, e aí você consegue ter, só para fechar o tema da produtividade, pelo menos comparando a área de primeiro corte, né, meiose versus o plantio sem a meiose, né, sobre a cana mesmo, algum ganho de produtividade? Você tem essa medição ou não? Não. Não tenho essa medição recente, Biasuto, porque assim, os últimos 2, 3 anos foram muito difíceis a gente fazer esse comparativo. E se eu falar a verdade, sim, eu acho que se a gente fizer a meiose vai ter dado menos, né? Talvez não quando a gente compara áreas que foram com soja. Eu acho que se a gente pegar, faz um tempo que a gente não faz isso, né? Esses 2 últimos anos nós não fizemos, mas eu posso até depois atualizar. Eu acredito que nós pegando plantio de cana em cima de área de grãos, soja, nós permanecemos ainda com aumento de produtividade. Mas na meiose, eu tenho uma dificuldade de dizer isso, porque a gente veio, né, de um ano que nós precisamos antecipar a colheita das áreas de plantio, né? Porque a gente teve muita seca, as canas não estavam, né? Teve geada, seca, as canas não estavam prontas para começar, né? Então um ano foi geada, então a gente trouxe para trás, né? Antecipou a colheita dessas áreas de meiose. Então elas, em vez de ser colhidas com 16 meses, foram colhidas com 13 meses, né? 12 meses e meio, 14 no máximo. Então elas tiveram impacto na produtividade. E no outro ano que a gente ia ver isso, né, novamente, a gente teve a seca, então algumas canas nossas não estavam prontas para começar a colheita, nós optamos de novo em trazer esse primeiro corte para o começo, né, para a gente colher ele um pouco mais cedo, mas ter um impacto menor no nosso resultado. Então, nos últimos anos, eu acredito que se a gente pegar essas 2 últimas safras, nós não vamos ver isso aí, né? Esse ano agora, eu acredito que nós vamos ver, sabe? E, puta, tem um negócio agora que eu lembrei, né? Só pra gente não deixar passar batido, assim. claro. Da dificuldade da meiose que a gente não comentou, que fez com que muita gente recuasse também, que é praga de solo, praga, né? Não de solo aí. Controle dos fenóforos, né? Ficou muito dificultado quando a gente fazia meiose, por isso que muita gente recuou.
né? A gente tinha, é, a gente, por mais que a gente faça eliminação da soqueira, né? Quando a gente planta a linha-mãe, ela é uma hospedeira ali da praga. Então, muitos locais que já tinham altas infestações passaram a ter dificuldade, né, de continuar com a linha-mãe por conta da praga aí dos fenófilos. Então, acho que é um ponto também que eu ia esquecendo que vale lembrar aí, que fez com que muita gente, né, avançasse em outros sistemas de plantio e não tanto na meiose também. Uhum. Ô, Mayra, tem algum ponto de grãos, assim, que é até um paralelo, um parênteses aqui, alguma coisa de grãos que a gente poderia explorar aqui, que a gente não explorou, que você gostaria de falar, talvez? Antes da gente voltar para. Ah, E ver teu tempo também, né? Nós temos, não sei, para nós aqui o tempo é eterno, tem que ver o seu limite aí. não, pode ficar tranquilo, mas acho que a gente fez, né, uma boa exploração de grãos, né? Eu acho que a gente falou dos pontos positivos, né? Falamos dessa consolidação do conceito de just in time, que eu acho que é bacana, né? Dessa mudança de mentalidade, capacitação das pessoas, né? A gente faz até hoje capacitação. Mesmo porque a gente tem, todo ano rotaciona pessoas que vão para novas funções, então a gente destina tanto para plantio de cana quanto para plantio de grãos uma semana inteira de treinamento, né, para a gente conversar sobre qualidade, né, rever os conceitos, né, falar da máquina. E eu acho que isso é bacana, a gente conseguiu até, né, e falando um pouquinho disso nesses momentos que a gente conversou, viu? E vocês buscam tecnologia de ponta, assim, para produzir esse grão? Você participa de seminários, você vai em feiras para buscar máquinas com mais tecnologia? Como é que é isso? Como é que fica isso, né? Porque, na verdade, do total da empresa, um pedacinho é grãos, né? É. Eu hoje não fico especificamente na área técnica de grãos, né? A gente tem uma pessoa que atua diretamente, que agora é o Vanner, né? Que está na supervisão do Valdir. Eles buscam constantemente, assim, participam de seminários, de treinamentos na Embrapa Soja, que é aqui próximo da gente, que fica em Londrina, né? A gente promove reuniões aqui, né, também com os nossos vizinhos para a gente discutir os aprendizados de cada safra, né? A gente tem os parceiros aqui que são produtores, né, de soja somente, mas nós temos nossa vizinha aqui, né, a Agroterinas, que assim como nós faz esse movimento, né, de plantio de grãos em renovação de cana. Ela tem até algumas peculiaridades que são diferentes de nós, né? Então a turma está constantemente. Nós temos uma área, né, que aí envolve tanto a minha quanto essa área em específico, que é a área de desenvolvimento agrícola. Então, nós estamos constantemente em feiras, vendo novos modelos de equipamento. Faz umas 3 semanas mesmo, o pessoal foi no lançamento, né, de uma nova plantadora para avaliar essas novas tecnologias. As nossas plantadoras, né, têm 7 safras já, então elas entram já num processo de renovação, então a gente está de olho nisso, né? Mas são boas plantadoras, elas têm, né, controle se caiu semente ou não, né, do adubo, né? A gente tem bordo, tem piloto, então de maneira geral a gente tá de olho no que vem, mas a gente não tá descalçado aí com o que a gente tem, né? Mas eu acredito que é sempre bom, assim, tem uma coisa que a gente tem uma ansiedade muito grande, que a gente fala, quando trocar a próxima plantadora, essa nossa vai ter. Que é permitir que elas se comuniquem entre elas, né? Para que a gente saiba exatamente a faixa de trabalho que elas trabalham, que elas estiveram ali, para que independente se elas estão trabalhando no mesmo talhão ou não, né? Elas tenham um mapeamento de onde já foi trabalhado e qualquer uma possa executar a atividade a partir daquele mapa que ela tenha, né? A gente ainda não tem isso aqui nas nossas, a gente tem um sonho tremendo, né, disso, para que isso aconteça, que a gente às vezes deixa uma máquina lá que trabalhou naquele talhão para fazer a bordadura, a gente fala assim, poxa, qualquer uma poderia fazer, elas poderiam, né, ter comunicação entre elas, transferir essas informações entre elas, e a gente acredita que a gente vai conseguir ainda, eu não tenho dúvida, né? Mas essa é uma É, tecnologia, é uma tecnologia já disponível, né? Questão de vocês, acho que não tem, né? Mas, ou não. Elas fazem, se elas trabalharem no mesmo local. Se uma trabalhou nesse talhão e a outra trabalhou no outro talhão, não consegue. É só se elas trabalharem na mesma área. Que ela vai, daí você evitar de estar passando, enfim, aonde a outra já passou, né?
Se elas trabalharem na mesma área, sim. Agora, se elas trabalharem em áreas, talhões diferentes, já não fazem. E marcas diferentes também não, né? Cores diferentes, elas Tem também a já não compatibilidade. fazem. Acho que é um outro sonho de todo mundo é que elas tenham essa interoperabilidade, né? Que, independente da cor, elas consigam aí, se comunicar também, né? Perfeito. Ô, Mayra, Não, lá. mas assim, a empresa cobra e está olhando para a tecnologia de grãos. É Não, um negócio dedicado aí. nós temos uma área, até legal você falar sobre isso, Léo, que o Fábio, né, que é nosso acionista e está na frente da direção da companhia, ele é um entusiasta de tecnologia, né? Nós temos uma área que é dedicada a isso, que é a APA, Tecnologia, né, de Automação aqui. Vem muitas empresas para a gente testar, né, novas tecnologias, equipamentos, né? E assim, é um desenvolvimento constante, né? Nem sempre dá certo. Às vezes o que não deu certo o ano passado, volta daqui 2 anos e dá certo. A gente já teve casos desse, né? Às vezes, né, não dá certo agora, daqui 2 meses dá, às vezes é uma questão de tentar. Mas eles estão muito de olho nisso, e tá vindo muita coisa legal aí, né? Tanto para grãos quanto para cana. Nós temos hoje um time que é inteiramente dedicado a isso, né? Está na gerência de inteligência agrícola, que vale a pena assim conhecer o trabalho que eles têm feito, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, né, não estou vendo nada que entrou de novo, mas a gente não tem noção do book, né, de tecnologias que eles têm visitado, trabalhado, conversado, testado em campo, por que que deu, por que que não deu. É muito legal mesmo, tá vindo muita coisa boa, viu? Isso aí é uma coisa muito legal que eu vivi, que eu até nesse relacionamento nosso ali anterior, né, com a Nova América, e a Nova América ela sempre estava, quando fala de novas tecnologias, ela realmente ela está querendo ajudar a desenvolver, né? Ela pega o cara que É, não está, diferente de outros grupos que fala que tem uma área de tecnologia, mas na realidade a tecnologia a nova área é para pegar produtos de prateleiras que já estão validados para introduzir, né? Ali a Nova América sempre teve esse, pelo menos na minha vivência ali, muito legal até com o pessoal da Central na época ali, sempre buscando realmente pegar coisa nova e ajudar a desenvolver, né? E aí eu entendo que isso é aí isso. tem acaba sendo um fundo perdido ali, né? Muitas vezes, né? Porque pega uma coisa ali, não dá certo, igual você falou, né? Mas isso aí é muito legal e são poucos grupos que têm realmente essa vontade ou esse propósito, né, de desenvolver não um negócio que já está tão pronto e ajudar a levar para frente, né? E a gente tem 3 áreas que andam de mãos dadas com isso, né? Elas vão caminhando com os usuários, que somos nós, time de operações, manutenção e tal, mas entre elas também, porque a gente tem lá no desenvolvimento agronômico, a turma que faz experimentação, né, com variedade, o que vem novo de inseticida, fungicida, herbicida. Aí nós temos lá na TEAL o que vem novo de novas tecnologias, o que vem de mapeamento, né, o que vem de sensor, o que vem de novas tecnologias na telemetria. E nós temos o desenvolvimento agrícola, que é o que vem de novos equipamentos, né? O que vem de implemento novo, o que vem de plantadora nova, colhedora nova, trator, né? Tecnologias novas de trator. Então, essas 3 áreas são muito bem vistas, andam de mãos dadas, né? E acho que é isso. A gente tem esse DNA de trazer a turma para vir, né, desenvolver com a gente. A gente gosta, né, que as pessoas tenham essa parceria. É uma via de mão dupla, né? A gente está disposto a desenvolver junto, né? Mas a gente também espera, né, da outra parte essa mesma disposição. Opa, não é porque não deu certo, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar outra vez, né? Eu É. acho que isso é importante, porque a gente tem uma realidade diferente, né? Quando a gente fala em equipamento, nós estamos numa região que é de solo mais argiloso, né? É diferente da realidade de outros produtores de cana, né? De outras usinas. Então, às vezes um equipamento, meu, ele foi feito para um solo arenoso, a hora que chega aqui, acaba não dando certo. Então, a gente precisa que as pessoas também estejam com aquela garra de ajudar a gente a desenvolver, porque nós temos um nicho que é específico, né? Então, nem tudo que dá certo em outro lugar acaba dando certo aqui. Nós temos áreas bem compactadas, então, preparo. Hoje nós trabalhamos aí com
tratores de alta potência, né, super pesados. Então, nós temos dois tratores de 370 cavalos, um de 470 para subsolar. É diferente da realidade das outras usinas, né? Às vezes subsola com 250, né, 315, né? E nós não. Então, a gente precisa dessa parceria, a gente vê com bons olhos essas parcerias. Legal. Legal. Sempre foi assim, né, Bob? Sim, então, isso foi muito legal, é o que eu estava falando, uma lembrança muito positiva, né, da Nova América, sempre querendo próximo Parceira, né? Ser parceira, né? do fabricante, né, do desenvolvedor de tecnologia. E aí, Mayra, como é que entra como é que vocês estão hoje em relação ao uso de biológicos no sistema de produção, tanto de grãos quanto de cana, tá? Como é que vocês estão avançando com isso também? Posso só fazer mais uma pergunta em grãos, que estou muito curioso aqui, né? Porque, na verdade, quando ela falou do que eles produzem, né? Ela falou de soja, leguminosa, né? Aí, que a gente já tão conhecida, e aí o milho, uma gramínea, você não tem tanto, tem o benefício de rotação, mas é menor um pouco, né? Sim, E o, sim. fam, e o famoso amendoim, não tem uma opção agora? Não tem uma alternativa interessante? O que acontece? Por que que nós vamos... Porque a região onde eu estou aqui de Ribeirão, né? Ela, que é tradicional a produção de cana, sempre teve muito amendoim e também caiu, né? Por que que ele não está aí agora? Você sabe falar? Nós não, aqui em Tarumã, nós chegamos a arrendar algumas áreas na região ali de Campos Novos, Platina para produtores de amendoim, pega mais esse nicho, né? Carapó, a gente chegou até a fazer a administração de algumas áreas, né? Porém, não é um nicho que a gente avançou muito, a gente entende que o amendoim ainda tem muito revolvimento de solo, né? Então, ele Ah, planta, né? Daqui para frente, né? E aí, quando a gente faz a colheita, a gente ainda acaba revolvendo muito o solo. Então, a gente entende que é uma opção, mas não é a melhor opção ainda, né? Que se a gente conseguir manter lá esse solo mais estabilizado, com menor revolvimento, com menores entradas de equipamento, a gente entende que é um manejo melhor de ser feito, né? Mas não é descartado se entrar em determinado nicho. É mais por isso nesse momento, viu? tá. Porque tinha questão de ser ciclo muito longo, mas hoje você tem variedade de ciclo curto também, Sim, né? Para tem. começar, Ele acaba saindo um pouco, né, para abril, às vezes, ele tem uma extensão de ciclo maior, mas não é muito por conta disso. A gente tem um receio, um pouco mais pelo revolvimento ainda. E aí, então, migrando ali um pouco para essa parte de tratos culturais, como é que vocês estão usando essa parte de bioinsumos? Tem alguma iniciativa nessa linha? O que que vocês estão fazendo? Nós temos nossa biofábrica, essa é a nossa terceira safra. Então, safra passada nós produzimos aí em torno de 106 mil litros, né? Até o momento nós temos 80 mil litros. A gente não é um grande produtor, né, de biológicos, a gente acredita muito no equilíbrio, né? Algumas coisas nós podemos fazer dentro de casa, né? Outras coisas exigem muita especificidade ou são fungos, nós devemos pegar de prateleira, né? O que que a gente pode fazer aqui que fica legal, o que que a gente tem que comprar, né? Então, hoje nós produzimos aproximadamente, né, seis tipos de bacilos aqui, cinco tipos de bacilos aqui internamente, mais azospirilo, né? Nós utilizamos, começamos assim, quantidade pequena, fazendo 3.500 hectares no corte de soqueira, depois nós evoluímos mais no corte de soqueira, passamos a fazer um pouco no plantio de cana, fazer plantio de grãos, né? Mas nós temos também aqueles produtos que estão de prateleira que nós compramos, né? Alguns bionematicidas para suco de plantio de cana, né? Que vem tendo ótimos resultados, né? Bradyrhizóbio, né? Que tem um custo-benefício se você comprar, né? Sem se produzir que nem se consegue explicar, então não compensa, né? Nós utilizamos azospirilo tanto, né, na soja quanto no grãos. Então isso tomou uma proporção bacana. A gente está colhendo os resultados, como todo mundo diz, nós não vamos ter de uma safra para outra esses resultados, né? Esse ano passado, então, foi o primeiro ano que nós colhemos, esse ano é a segunda colheita, né? Nós estamos aplicando esse ano terceiro para colher o ano que vem.
Vou ser bem franca, né? Eu acho que resultados biológicos é a longo prazo, é construção ainda para nós do que dá certo, do que não dá certo. Tem gente muito mais na nossa frente nesses aprendizados. 50% mais ou menos do que nós fizemos, né, na safra 22, 23 foi colhido na 23, 24, deu um resultado acima da testemunha, né? Esse ano, nas avaliações dessas áreas, já deu uma invertida, né? A gente ainda não fechou, mas porque a gente pôde olhar, assim, num primeiro momento, os resultados foram muito mais positivos, né? E a gente teve aí, até nesses resultados positivos, uma média, um número legal, em torno de 8 toneladas a mais de cana por hectare. Mas é uma coisa iniciante, tá? Nós vamos sempre nessa linha de consorcial. O que que dá para fazer aqui dentro de casa? Opa, o que que nós não temos expertise, né? O que que é muito específico, que a gente precisa comprar de prateleira? E eu acredito que esse mercado só vai evoluir. A gente está caminhando, né, num conceito. Eu não gosto muito de falar em agricultura regenerativa, né? Eu gosto de falar no conceito de uma agricultura cada vez mais integrada e positiva, onde a gente consiga estar bem alinhado com todas as boas práticas agrícolas, e eu acho que o avanço do uso de biológicos, né? A substituição de fontes nitrogenadas, né? Ele está nesse conceito, né? Ele está nesse caminho, então. Eu vejo com bons olhos e acho que a gente, né, tá nessa caminhada e vai avançar cada vez mais, assim. Então, hoje nós temos esses, né, 6 micro-organismos multiplicados, a gente vai construir uma biofábrica um pouco maior, que a nossa é bem pequena mesmo, então a gente tem um projeto aqui de construção de um barracão, né, de insumos novo. Dentro desse barracão vai ter uma área destinada, né, para uma nova biofábrica, até para a gente poder expandir um pouco mais essa produção, mas sempre limitado nesses conceitos aí que eu passei para vocês. E a tecnologia de aplicação hoje estão andando junto as duas coisas, né? O produto com os equipamentos, ou tem alguma demanda É, não atendida aí de a aplicação? gente hoje faz suco de plantio, corte de suqueira, né? Suco de plantio cana e grãos, né? Corte de suqueira. É, então, assim, não temos grandes dificuldades de tecnologia de aplicação, né? Tem as dificuldades do dia a dia, mas eu não vejo nada fora isso. A gente não avançou, né, para vinhaça localizada, como muita gente faz. A gente entende ainda que nós temos algumas etapas, né? Tanto para a gente adicionar inseticida ou bioinseticidas, né, na vinhaça localizada, que a gente ainda acredita que essa tecnologia de aplicação, né, ainda não fecha certinho o ciclo para a gente poder avançar na vinhaça localizada. Não, né, a gente acredita que não entrega ainda os melhores resultados. A gente tem visto muitas unidades fazerem, estamos colhendo seus resultados, né? Temos trazido consultores para conversar com a gente em relação a isso, temos lido alguns trabalhos, né? Mas a gente entende que ainda não é o melhor caminho. Suco de plantio, né? E corte de soqueira é o caminho que a gente tem utilizado hoje. Legal. Léo, você quer puxar a próxima aí de relação à colheita, talvez? Pode ser sim, eu ia perguntar a opinião dela, mas ela misturou com a opinião da Nova América, achei muito bacana. E você acredita nessa agricultura, né, Mayra? Só Eu só curioso, acredito. Bob, desculpa, eu estou pensando no que ela está falando aí, essa coisa do bioinsumo, para mim, é fantástico, né? E acho que eu concordo com você. Agricultura regenerativa é botar uma roupa de moda, né? É. Talvez precise, Mayra, para poder vender mais, né? Mas, Mas eu acredito nisso, a agricultura que ela seja integrada, positiva, equilibrada, a gente ali os avanços dos bioinsumos, ali, né, a implantação de micos de cobertura, ali, né, um preparo reduzido, né, rotação de culturas quando possível, né, a gente vá aliando aí boas práticas agrícolas. Eu acho que quando a gente junta tudo isso, né, é o que a turma chama por aí de agricultura regenerativa, mas eu gosto de usar outros termos aí, porque eu acho que sim, nós não vamos regenerar nada, né? Eu acho que aquilo que está à não. nossa disposição, como é que a gente encaixa todas essas peças da melhor forma possível e aproveita da melhor forma os recursos naturais que a gente tem disponível aí, né? Porque é dele que nós dependemos, né? Nós somos agricultores, nosso bem mais valioso, né, são os recursos naturais que a
gente tem que andar em harmonia. Então, eu acredito muito nisso, sabe? E eu acredito que cada vez mais vão surgindo pesquisas. Já foi a era, né, que a gente trabalhou muito a parte física, já foi a era que a gente trabalhou muito a parte química, e eu acho que nós estamos conhecendo muita parte biológica, né? E é como você falou, por muito tempo, né? Não é que é uma coisa nova, né? Pô, quanto tempo não se ouve falar, sei lá, dos estudos da Ana Primavera? Não é de hoje, né? Mas eu acho que tudo tem uma época, então a gente passou por algumas eras e a gente está entrando, né, na época que às vezes a gente tem um domínio maior dos outros assuntos e chegou, né, a parte da gente, opa, agora eu vou ter um domínio melhor aí da parte de biológicos, né, e nós vamos avançar nesse sentido e as empresas vão auxiliar nessa jornada. E aí, na hora que chegar, terminar, a gente ter um conhecimento bacana disso, vai chegar uma outra coisa que também não vai ser novidade, mas que como a gente tem um domínio anterior do biológicos, vai permitir que a gente avance mais um step e por aí vai. Eu acho que, e essa eu acho que é a maravilha, né, da vida e da agricultura, né? É permitir que Fantástico. a gente, cada período, aprende mais, conheça mais, desenvolva mais aí, né, conceitos e formas de trabalhar. Fantástico. Você me fez lembrar de uma passagem assim, muito gostosa da minha vida. Quando eu passei na faculdade de agronomia, minha mãe, que é professora de biologia, né, aqui em Ribeirão, me deu um livro da Ana Primavera. Falou, um dia você vai Ah, entender. Que legal. Um dia você vai você vê, não é entender. uma coisa nova, né? Mas a gente está Não, voltando não. naqueles conceitos. É como a gente falou da meiose, né? Todo mundo fala que quer ter uma ideia Rotação de nova, cultura. É, leia um livro antigo, né? É mais ou rotação menos de isso, cultura. né? Isso aí. Eu acho que é por aí, né? É igual a gente, né? Às vezes a gente, quando entra, né, tá no novo emprego ou entra novo em algum lugar, a gente quer fazer tudo de uma vez só, né? E a gente entende que não, que vai ter um tempo para cada coisa, né? Sim. Primeiro a gente vai uma coisa, outra, até aquilo se consolidar nas pessoas, na equipe, até que você vai ganhando forma e vai conseguindo fazer grandes movimentos. Mas eu acho que E aí é tem o risco, assim. e aí tem o risco de estabilizar, querer achar que já sabe das coisas e não tem mais nada a aprender. Aí é o risco, né? Esse é melhor não correr, né? Sim. Ó, nessa linha, a gente sabe que nós tivemos aí alguns incêndios, né? Foi um clima bem atípico, né, esse ano, bem atípico. E aí a gente teve áreas incendiadas aí no negócio como um todo e também áreas preservadas, né? Como é que foi isso para Nova América e se tem alguma ação que vocês estão pensando em fazer para mitigar, né? Ou vocês não foram impactados? Não sei, acho que sim, né? Nós fomos impactados, vou até trazer um pouco de números que são coisas né, que estão bem recentes para nós, e fica na minha gestão o time principal de combate a incêndio, né, que fica na equipe de lavoura. Esse ano, até semana passada, né, a gente teve 39 ocorrências de incêndio, né, é o maior número que nós tivemos até hoje, né, dos nossos registros. Porém, nós tivemos pouca área impactada, tá? Nós tivemos em cana pouco mais de 50 mil toneladas, né? Não é um volume significativo, né? Nós tivemos um pouco mais de 2 mil hectares queimados ao longo dessa safra, não é um volume significativo. Mas isso é tudo, a gente tem um trabalho muito bem feito que vem de uns 5 anos para cá, né, de prevenção. Então, a gente trabalha muito forte aí com as organizações da região, né? A gente faz parte do PAN, a gente entrega PPI, né? A gente tem as equipes dedicadas aí para combate a incêndios, os brigadistas estão treinados, né, anualmente, né? A gente dá muito valor a essas pessoas, porque, meu, é eles que com a cara e com a coragem vão defender um patrimônio, né, um recurso natural, vão defender um ativo, né? Então, essas pessoas são bem vistas aqui dentro, né? A gente dedica capacitação para elas. Só que quando a gente olha os números do Estado de São Paulo, eu fiz esse trabalho recentemente, né? Porque eu ficava pensando, eu gosto muito de ter números, que eu falo assim, será que às vezes não é sentimento nosso de que aumentou muito, né? Então eu peguei as ocorrências de incêndio do Estado de São Paulo, esses dados é até setembro, não atualizei para outubro. E aí a gente teve na média dos anos de 2022 e 2023 em torno de 1.700 ocorrências quando a gente pega de janeiro a setembro desses anos. Quando a gente pega de janeiro a setembro de 24, a gente já tinha 2.700, então a gente já tinha 1.000 ocorrências a Não mais. mais
do que a média dos outros dois últimos anos, né? Do que tem os dois últimos anos. Então, é sim um fato, né, de que nós tivemos maiores ocorrências de incêndio nessa safra, que teve muito prejuízo, né? Não foi o nosso caso aqui de ter tantos impactos, mas a gente tem um trabalho muito bem feito, a gente tem o sistema que faz o monitoramento, né? Então, a portaria, quando ela identifica no sistema, ela já aciona. Esses brigadistas, eles já vão na área, a gente tem um tempo de resposta, né, que já foi de 20 minutos para ocorrência de incêndio, mas hoje está em torno de 27 minutos, né, aumentou um pouco, mas a gente tem um tempo de resposta bom. A gente acredita que o importante é começar a combater no início para evitar esse alastre do fogo. E a gente está trabalhando muito forte esse ano em parceria aí, né, com as outras empresas da região, com o CIVAP, com a promotoria, né? Então, tá vindo um programa legal, né? E eu tive conversando no final de semana com muita gente que teve, assim, mais de 25 mil hectares de cana queimada. E aí, já vinha uma dificuldade dessas regiões que é um pouco diferente da gente, né? Não tiveram ocorrências de chuvas, né? Então, eles estão com brotação dificultada tanto pelo clima quanto pela ocorrência de incêndio, né? E aí estão já falando de uma dificuldade de muda para o próximo plantio, porque os viveiros foram queimados, ou os viveiros não cresceram. Então, a gente vai ver muito se falando dessa dificuldade de muda também daqui para frente. Os nossos maiores focos foram recentemente, tá? Então, eles foram dia 23 de agosto, foi aquele dia que de 22 e 23 nós tivemos grandes ocorrências, né, de maneira geral, não só no estado de São Paulo. Aquele período a gente só teve 13 mil toneladas de cana queimada. Depois nós tivemos um foco grande, dia 26 de setembro, que foi, acho que, o outro grande episódio nas regiões, estava um vento tremendo aquele dia. Nós tivemos mais ou menos, só nosso, da Nova América, 36 mil toneladas, mas teve mais umas 7, 8 mil de fornecedores, então deu umas 43 mil e pouquinho, quase 44 mil toneladas, contando com o fornecedor, né? Esse foi o maior incêndio em termos de área, mas queimou muita cana que já tinha sido colhida, que já tinha sido feito tratos culturais, então já tinha sido herbicida, já tinha feito adubo, então tem um retrabalho, tem um custo adicional, né? Tem um impacto nisso aí, né? E aí, nós tivemos logo na seguida, meu pessoal ficou do dia 26, 25 à noite, né? Que teve uma ocorrência pequena, o grande foi dia 26, né? Mais 12 dias para frente, praticamente só combatendo o incêndio, né? O que leva uma preocupação também de esgotamento físico e mental dessas pessoas que estão lá, que ficaram mais de 12 dias fazendo esse tipo de operação, né? Uhum. É uma preocupação nossa constante, né, com esse tipo de situação. E aí essas origens, né, muito se fala também de ocorrências de origem de criminosa, né, eu acredito muito nisso. Esses três últimos grandes que nós tivemos não foi de origem criminosa, a gente entende que pode ter vindo da rede elétrica, né, eram dias que foram identificados aí próximos das redes de energia. Um nem foi em nossas áreas, foi em uma outra unidade, e o vento estava tão forte naquele dia que acabou chegando até nós, chegou muito próximo até dos tanques de álcool aqui da usina da Raízen, né? E desde então a gente vem trabalhando forte aí nas campanhas de prevenção, estimulando as pessoas aqui na região a se organizarem, né, tanto em prevenção quanto em combate. Nós aqui hoje nós temos 13 caminhões tanque que podem ser utilizados para combate a incêndio. Nós temos 108 brigadistas que são treinados para essa ocasião, mais as pessoas que vão de apoio quando as ocorrências, né, são grandes aí. Somos amparados pelo sistema da GMG ambiental, né? Estamos nos fortalecendo em relação a isso. Aqui na região nós somos referência aí, né, em prevenção e combate, mas nós não queremos ser isso, né? Nós não queremos ser só nós protagonistas, nós queremos que todo mundo venha com a gente, né? Nós não queremos só nós termos estrutura para fazer prevenção e combate, só nós termos dedicação para isso, né? Nós queremos ter parceiros para isso, porque aí a gente ganha força, aí a gente conscientiza mais pessoas, né, sobre o risco, porque tem muitos dias que nós vamos fazer, às vezes,
ficar de prontidão, né, em pessoas que estão colocando fogo em lixos nos seus quintais, né, de chácaras, de sítios, né, em lixões municipais, né? Então, assim, poxa, naquele dia ainda falta um pouco de conscientização das pessoas, ó, quando é que eu posso fazer isso, quando é que eu não posso? Por que que eu vou fazer nessa época? Qual que é o risco que eu tenho? Então, acho que a gente tem um caminho por aí, né? Mas diferente de outras regiões, né, nós somos fomos pouco impactados, mas mais do que nós já fomos, né? E acho que os números de ocorrências no estado de São Paulo mostram que realmente teve um aumento, né? E exige uma ação diferente para que não aconteça novamente, né? E inclusive os comentários, né, a sociedade como um todo, parte da mídia, né, dizendo que o agricultor tem intenção e tudo mais, o produtor de cana tem intenção de queimar e tal, a gente defendendo veemente isso, até recentemente vi algumas coisas de algumas televisões aí falando que, ao contrário, mostrando que a agricultura também não tem interesse em queimar, né, a prática de Não. fogo já foi extinta há muito tempo como uma técnica agronômica, e isso só tem a atrapalhar, né, muito se falou sobre isso. Mas eu escutei um comentário até interessante, assim, uma pessoa mostrou, acho que era um biólogo, mostrou as áreas queimadas de São Paulo de cana, né? E o fogo chegando até um corredor vegetado, né? E ali eu vou um lugar que conseguiu combater. Você perdeu aquela floresta lateral do talhão, vamos dizer assim, da área contínua, mas você tem uma barreira, como ela tem raiz mais profunda, você tem um pouco mais de área verde, e você contém um pouco, por causa do vento e por causa da queima, né? Que você pensa sobre isso? Eu achei uma ideia, não sei. A vegetação que ele falou é nativa, árvores? Não, plantaram corredores de árvores, isso. Ah, não é nativo, mas é árvore. Plantaram e Tá. aí ele falou assim, ó, tá vendo? O fogo vem, encosta aqui e aí você tem condição é um acero natural. Além do acero, de ser o acero sem vegetação nenhuma, você tem uma área, né? E se você viu alguma coisa nessa linha aí, se deu uma... Nós não temos experiência com esse tipo de corredor com vegetação, Mas você já assim, ouviu como isso? a ser. Não ouvi, Léo. Assim, nós temos até uma dificuldade tremenda em combater incêndio depois que pega em vegetação de mata ou em área de preservação Claro. permanente. Por quê? Nós Não, não não é temos. PP, não é PP, é um É, corredor. É um mas até corredor. quando a gente tem fragmento de Sim. mata, nós temos uma dificuldade tremenda, porque nós não temos autorização para entrar lá dentro, né, para combater. Ela fica, ela fica fumaciando, ela fica queimando aos poucos, ela não é uma vegetação que ela queima e para. Então, às vezes, quando nós vamos fazer combate em áreas de fragmentos florestais, né, a gente fica 6, 7, 8 dias lá. Porque o fragmento florestal ele queima aos poucos, ele não vai de uma vez e para e a gente não pode entrar lá dentro. É uma dificuldade tremenda para a pessoa entrar a pé lá, porque não entra mais, você não trafega de um lado para o outro, né? Você não passa no meio, igual você pode passar É. num canavial, né? Você fica rodeando. E as pessoas, a gente tem, os caminhões são equipados com as mangueiras, né? As pessoas estendem essas mangueiras, mas elas vão ter 50, 100 metros de mangueira. A gente não consegue fazer um bom combate nesse tipo de situação. Então, assim, eu não sei como que funciona quando a gente faz corredores no meio, mas a experiência que nós temos quando pega em fragmentos florestais, né, sejam eles em blocos, em alguma área, ou sejam eles na área de preservação permanente, a dificuldade é tremenda para a gente Aumenta. conter. Tremenda mesmo. E assim, e aí rapidinho, como ele fica fumaciando, queimando aos poucos, rapidinho se pegar um dia com vento muito forte, pá, lança a faísca ali para frente, ele começa dali para frente em outra área e vai, e vai. Essa semana que nós ficamos, que eu falei para vocês que nós ficamos 12 dias a equipe combatendo, praticamente terminou o combate em áreas de cana, palhada, nós ficamos praticamente fazendo combate em áreas de fragmentos florestais. Né, porque a dificuldade é tremenda e dias com velocidade de vento imensa não pode descuidar, é o dia inteiro fazendo rescaldo. Mária, passando um pouco pela parte de colheita, né? Como é que tá a Nova América em termos de colheita mecanizada? E o que você vê de desafios aí nessa operação? Nós temos 100%, né, de colheita mecanizada, né? Nós não fazemos colheita manual, se não me engano, desde 2017, então já tem 7 anos aí que nós não temos mais nada, né, de colheita manual. A gente tem uma expectativa muito grande aí na evolução da colheita de duas linhas, né? A gente já fez testes em safras anteriores, né? Nos nossos testes nós ainda não conseguimos viabilizar.
Recentemente, né, nós fizemos um teste que nós implantamos ano passado. Implantamos em dois tipos de solo, solo arenoso e solo argiloso. A ideia era que a gente fizesse canteirização desde o preparo de solo e a gente mantivesse aquele canteiro sempre, né? Eu colhesse depois com duas linhas, fizesse tratos tanto de plantio quanto de depois de soca naquele mesmo canteiro, né? E a gente entendesse como é que aquilo se transformava. A gente conseguiu colher um deles, que é do solo argiloso. Do solo arenoso passou despercebido, então nós acabamos perdendo esse teste, né? E ainda nós não temos números significativos de aumento de eficiência, de redução de consumo de combustível. As perdas foram altas. Então, assim, eu acredito que esse é o futuro. Nós todos acreditamos. Nós vamos evoluir para a colheita de duas linhas, não tenho dúvida, e esse benefício vai vir, né? Só ainda não deu aquela virada ainda, né, 100% em termos de dimensionamento, equipamento e de forma geral. A gente não teve também diferença de TCH, que a gente avaliou esse ano, tanto onde a gente trabalhou com canteiro, quanto colheu com as duas linhas, quanto depois colheu com colhedoras de linha, né, uma linha só. Porém, talvez o ano que vem dê uma virada, né? Quando a gente fala em experimentação, nada é uma verdade absoluta, porque a gente vai trabalhar, vai fazer tratos no canteiro, né? Não vai pisar a gente vai ter aquele espaço né, conservado. Então, pode ser que o ano que vem esse número inverta. Pode ser que aonde nós colhemos com duas linhas, mesmo os resultados desse ano não sendo aí tão impactantes de uma forma positiva, a gente tem um incremento o ano que vem, porque de uma linha nós pisamos esse ano mais do que na outra, né? Então, assim, nós estamos em fase de validação. Eu acredito que isso vai virar, não tem como não virar. Vai se chegar um momento que nós vamos colher só com duas linhas, não tenho dúvida disso, né? Mas eu acho que como toda nova tecnologia, nós estamos naquela fase de melhoria, né? Até a gente dar aquela virada de chave de uma vez. Mas esses foram os nossos resultados. A gente já testou algumas vezes, nós nunca conseguimos aí nesses parâmetros, né, de tonelada por hora da colhedora, consumo de combustível, perdas e TCH, ainda nós não tivemos um impacto super positivo para falar assim, opa, vamos virar agora, né? Nós vamos remontar não, montar um novo ensaio, dessa forma que eu falei, e nós vamos continuar avaliando esse do solo argiloso, porque às vezes não teve esse resultado esse ano, mas pode ser que ele venha nos próximos anos com a redução do pisoteio, né? Uhum. Tem um trabalho do professor Otto que o maior impacto na produtividade de cana é o pisoteio. Então, pode ser que a gente veja esses resultados. É uma questão de ir continuando a avaliar, testar essa tecnologia, porque ela vai virar uma hora. Perfeito. Opa. E aí, só para a gente poder fechar essa parte de tecnologia, né? O que que na tua visão ainda falta, né? Ou o que está mais assim, se você pensar ali em termos do seu sonho se realizar no curto prazo, né? Para produzir melhor e mais e melhor. Que tipo de tecnologia que você acha que poderia, que ainda está a desejar ou que precisava surgir aí, que não surgiu ainda? Eu acho que quando a gente fala em qualquer processo, a gente sempre tem coisas que estão vindo, né? Então, eu acredito que vão vir muitas coisas boas, né? Nós podemos dar inúmeros exemplos. Eu acredito, né? Colheita de duas linhas, ela vai vir, vai ficar, né? Eu acredito que nós vamos passar, não espero que demore tanto, né? Mas num médio espaço para curto espaço de tempo, nós vamos poder fazer as nossas operações por metro, né? Acho que nós vamos entender lá na colheita, já mapear aí, a produtividade linha a linha, metro por metro, onde eu tenho cana, onde eu não tenho, né? Depois, consequentemente, eu acho que nós vamos chegar no momento que a gente vai conseguir fazer uma adubação aonde eu tenho cana, aonde eu não tenho, eu não vou adubar, então eu vou otimizar um recurso que é o adubo, né? Eu acredito que nós vamos evoluir no mapeamento de plantas daninhas num tempo, né, que a gente consiga fazer o mapeamento, consiga fazer o processamento e consiga fazer a aplicação dentro da janela ideal. Opa, hoje nós temos tecnologia? Tem. Mas é um tempo para mapear, depois um tempo para isso processar, depois um tempo para isso fazer o mapa para você aplicar, depois um tempo para você aplicar. Aí aquela janelinha que a gente tem vira esse janelão. E eu acredito que uma época nós vamos enquadrar isso dentro da janela.
Então, eu citei alguns exemplos, mas eu acho que nós vamos ver muita coisa boa acontecendo ainda. Essas coisas já estão vindo, né? Eu acho que esse conceito de que a gente vai trabalhar com a cana metro a metro, eu acredito muito, né? Que a gente vai passar a ver linha por linha e a gente vai trabalhar não mais com talhão, não mais com hectare fechado, a gente vai trabalhar olhando ali mesmo, linha a linha. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de falar, né, que a tecnologia ela vai reinventar o negócio, mas as relações humanas elas continuarão a ser a chave do sucesso. Então eu acho que podem vir todas essas coisas, né, mas nós vamos precisar ainda disso que a gente está fazendo aqui, de conexão, né, de olhar para as pessoas, de capacitar as pessoas, né, de trazer para ela como é que aquela nova tecnologia vai dar suporte e apoio para a atividade dela, como é que aquilo vai retornar de positivo para ela. Então, eu acredito muito nisso, né? Que a gente ainda precisa construir, conservar, né, regar essas relações humanas, porque eu acho que, apesar de tudo, né, a gente volta para nós, a gente volta para as pessoas, a gente volta, né, para entender transferir tecnologia, ensiná-los, né, ouvi-los e como que aquilo traz um benefício para o negócio, né? E vai trazer um benefício, não tenho dúvida de que vai, mas não esquecer que as relações humanas vão continuar, né, sendo a chave para o sucesso aí. Ainda bem. Ah, com certeza. Mayra, você é nascida onde? Promissão, perto de Lins. Ah, Eu sou já- promissense, e amo Promissão. já era de produção agrícola, já tinha uma relação desde pequena ou foi depois da faculdade? Assim, meus pais, naquela época, todo mundo vinha do sítio, né? Morava, criava, ficava Sim. lá no sítio por muito tempo. Meus pais são dessa geração, meus avós são. Meu pai fez engenharia florestal na Exalc também, então ele sempre teve uma Ah, relação muito próxima, né? Com a agricultura, com harmonização entre produção e área ambiental, né? E a gente sempre foi estimulado a estar nesse meio, sempre foi criado nesse meio. E aí eu acabei que quando chegou na época de eu decidir o que eu ia fazer, né? Eu só pensava em biologia ou agronomia, né? Porque era aquilo que estava olha muito só. próximo. E aí acabei prestando agronomia, nem sabe quando sei lá, a gente é muito novo para saber que aquilo vai dar certo pra gente, né? Sim. Mas eu acredito que algumas coisas são divinas, né? E aí eu acho que isso foi divino, encaixou como uma luva em mim, e eu sou super feliz por ter cursado esse curso, onde eu fiz, por ter conhecido as pessoas que eu conheci, por ter aprendido tanto, eu nem sabe, eu costumo dizer assim que eu sou muito grata pela vida ter permitido e por Deus ter permitido que eu cruzasse o caminho das pessoas que eu cruzei, independente, né, se surgiram facilidades ou dificuldades, porque eu acho que isso traz tantos aprendizados que a gente não tem dimensão daquilo. E aí a gente vai se construindo como pessoa e profissional, e quando a gente para uma hora para pensar, a gente fala, puta vida, né? Que oportunidade que eu tive, né, de me tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor, com as coisas que eu fui vivendo ao longo da vida. Então, as coisas foram casando e eu sou muito feliz aí por tudo isso que foi acontecendo. Não, mas Bacana, mas isso aí é tudo. Você só falou de coisa boa. Mas, assim, além da dificuldade de ter passado na Exalc, que todo mundo teve, né, depois de se formar e tudo mais, aconteceram alguns intempéries no caminho aí. Acho que, como escolher uma profissão de engenheiro agrônomo, se bem quando você já passou, já era. O agro já era pop, né? O agro é tech. Então, mas, além disso, você sentiu algumas dificuldades e tal? Não sei, Bob, você ia falar de não, cortei. acho que é nessa linha mesmo, né? Alguma dificuldade, e assim, a gente vê, assim, realmente é um meio muito masculino ainda, né? Sim. E se você, sendo mulher, teve algum tipo ser mulher te atrapalhou em algum momento, ou foi uma barreira? É nessa linha, né? Acho que, além disso, Começa dizendo se na sua Oi? Começa dizendo se na sua turma teve uma porcentagem de mulheres e homens muito parelho ou não. Teve muito próximo, não chegou ainda a ser maioria, ou 50-50, mas teve um aumento significativo, viu? E assim, eu
costumo dizer que nem tudo são flores, cana ou soja, né? Mas a gente tem nossas dificuldades, como eu acho que também ser homem tem suas dificuldades, né? Mas eu quando entrei aqui na Nova América, eu entrei de trainee. E eu era a primeira mulher agrônoma, nunca, né, nunca tinha tido e tal. E aí eu ficava, né, um pouco receosa, não por mim, mas mais pelas pessoas. Acontecia algumas vezes assim, ai, vamos combinar de determinada área, ou vou te levar, porque a gente faz um rodízio aqui de áreas e tal. E aí eu percebi assim que as pessoas me esqueciam, falavam que me esqueciam, ou que estava um pouco atarefada, que não dava tempo para voltar para me buscar e tal. E eu sou, hoje em dia, eu sou até um pouco mais controlada, assim, mas eu sou muito agitada, muito impulsiva, e aquilo ia me desgastando por dentro, né? E aí um dia eu me esqueci, outro dia não me chamava para reunião, e eu falava assim, ah, eu tenho que dar um jeito, primeiro que eu não consigo ficar aqui parada. E eu, como não tinha a vivência, a dinâmica das atividades na cana, não tinha outra coisa para eu fazer, a não ser ir pro campo, né? O que eu ia fazer? Tava começando. Aí eu falei assim, poxa vida, você quer saber do negócio? Eu vou de caminhão, porque eu falei, todo dia sai um monte de caminhão da balança e vai pro campo. Ninguém vai mais falar que não vai poder me levar, porque eu vou pegar um caminhão aqui na balança, vou lá no campo, para que eu quiser voltar, eu pego o caminhão e volto. Se eu quiser ficar lá o dia inteiro, eu faço minha marmita em casa, levo minha marmita, fico lá o dia inteiro, a hora que eu quiser eu volto. E foi assim, sabe? E aí comecei a pegar os caminhões, um dia num bloco, outro bloco, voltava de caminhão. As reuniões eu fui criando um jeitinho, eu percebia que alguém mais ou menos da minha área entrava, pá, e eu entrava também. Mesmo que eu, assim, não tivesse sido convidada, as pessoas nem sabiam, porque manda lá uma lista de e-mail com X nomes, ninguém olha lá naquela lista para ver se você está convidado ou não. Eu me considerava convidada, né? E aí eu comecei a participar, e aos poucos as pessoas foram me incluindo na relação dos convites para as reuniões, dos projetos, né? E eu acho que as pessoas vão conhecendo a gente como pessoa, como profissional. E aí também vai consolidando um conceito de quem você é, do trabalho que você faz, e isso vai facilitando. Mas assim, acho que minhas dificuldades maiores foram essas, né, no trabalho, e acho que conforme a gente foi se aproximando, né, e eu fui também conseguindo entregar resultados, as pessoas foram mudando um pouco de visão relacionado à mulher, a mim. E hoje é um pouco muito diferente, né? Porque eu era a Sim. única. Hoje nós temos muitas pessoas que estão trabalhando. A gente não tinha nenhuma no campo. Quando eu fui trabalhar na área de qualidade, aconteceu um episódio comigo que eu fiquei repensando na minha vida inteira, né? Que eu sou uma pessoa que tem. Sou muito leal às coisas que eu acredito, eu sou muito leal às pessoas. E aí era gestora dessa área de qualidade, fiz um processo seletivo, meu, e por coincidência. Naquele processo seletivo, as três melhores pessoas que foram entrevistadas foram três mulheres. E dava para encaixar uma por turno, sabe? Eu falei, puta, nunca casou tão bem. E nunca tinha acontecido, nunca nem tinha vindo mulher nos meus processos. E eram de Cândido Mota. E aí, a hora que eu fui levar, né, a minha solicitação, não me foi permitido contratar as mulheres. Falou, não, porque nós não temos mulher nenhuma no campo. Naquele ano nós não tínhamos mesmo, foi em 2014. Nós não temos nenhuma mulher no campo, onde que ela vai no banheiro, não tem área de vivência, não tem isso. E aí eu ficava pensando, falei, meu, se não tem para o homem área de vivência, não tem para a mulher, né? Por que que precisa ter para a mulher e para o homem não precisa ter, né? Por que Pois que o é. homem... Meu, a única coisa que acho que às vezes a gente quer é a mesma condição. Você não precisa ter uma condição especial, né? Por você ser mulher, mas só ter a mesma, beleza. E aquilo ficou me incomodando um tempo e eu ficava pensando, falei, será que é aqui mesmo que eu quero trabalhar? Porque parece que meus valores são tão diferentes disso. Poxa, nunca que na vida que eu pensei que eu pudesse não contratar uma pessoa porque ela era mulher, porque ela ia trabalhar, não tenho mulher no campo, não tenho mulher trabalhando à noite. Pode ter um envolvimento de relacionamento entre homens e mulheres. Eu achava uma coisa tão pequena, né, que eu fiquei até repensando a minha vida toda. Mas aí depois eu entendi que é um processo, que a gente não consegue ir mudando as coisas ao pouco. Precisa entrar a primeira, precisa entrar a segunda, a 15ª, para ir ocupando espaços. E eu acho que hoje isso tem mudado, né? As pessoas têm visto com bons olhos. E eu acho que a gente tem características bacanas, assim. Lógico, na vida que eu não acredito, né, que numa composição que seja só mulheres ou só homens. Eu acredito sempre numa casadinha. Acho que o melhor resultado vem quando a gente tem diversidade, né? E acho que um pouco do que as pessoas às vezes desgostam
é que quando a gente tem diversidade, existe um pouco mais de tolerância, né, às diferenças. E hoje ninguém quer muito trabalhar essa tolerância à diferença, né? Mas eu acredito que o maior resultado é quando a gente tem diversidade de pensamento, de pessoas, de gêneros, de qualquer outra coisa. E isso vem acontecendo. Eu acho que a gente, né, como os homens têm muitas características positivas, por isso que eu acredito nessa dobradinha homem e mulher, mas eu acredito que a gente também, mulheres, tem características positivas que as pessoas têm percebido, né? Que eu acho que se a gente não entregasse resultado, né, ninguém ia querer fomentar a mulher, a participação da mulher no mercado de trabalho, porque ninguém quer trabalhar com alguém que não entrega. Eu não queria, não ia querer também. Né? Então, acho que as pessoas perceberam que é possível ter mulher no seu espaço de trabalho, que elas entregam o mesmo resultado. E eu acho que os homens dão atenção a algumas coisas e nós damos atenção a outras coisas que podem andar juntas. Então, eu acho muito que mulher equilibra bem, harmoniza bem a relação de qualidade com eficiência, de meio ambiente, né? Qualidade e produção. E eu acho que essas características fazem diferença, sabe? Mas assim, melhor ambiente é aquele plural. Muito obrigado pela aula, né? E não sei se tem algum tema que você gostaria de ter falado que a gente não falou. Poderia falar. Ah, não. Eu tenho a Fica para um agradecer. próximo. Não, na Aí, ó. verdade, eu que agradeço pela oportunidade, né? Também agradeço aí, pela Nova América também, né? Ter cedido aí para a gente fazer isso. Acabei não falando, mas nós somos estritamente operadores agrícolas, né? Nós temos 80 anos esse ano. Administramos mais ou menos 37 mil hectares aqui na região do Médio Paranapanema, em 12 municípios. Nós temos aproximadamente 1.300 colaboradores, então nós somos aí um time grande. É, é da família Rezende Barbosa. Hoje quem está na direção da companhia é o Fábio, né? Ele é acionista e está na frente dessa operação, né? Esse ano aí, como eu disse, a gente completou 80 anos e é legal porque nós fizemos um rebranding em decorrência até dos 80 anos e aí, fora o nosso propósito, agora nós temos um posicionamento que é conectar pessoas e transformar culturas. E eu acho que é um pouco do que a gente fez hoje, né? Gerar conexão. Então, acho que está muito alinhado aí com o nosso novo posicionamento. E eu só tenho a agradecer, me coloco à disposição aí para eventuais contatos também. Eu que fiz o convite para você, né? Aí a gente conversou um pouquinho de você aparecer aqui como a engenheira agrônoma, né? Ou a engenheira agrônoma da Nova América. Então, eu agradeço demais aí a sua participação. Foi muito bacana, a gente conseguiu aí abordar temas bem diversos e com certeza tem muito conteúdo bacana aqui. Agradecer, com certeza, a Nova América, né? Acho que o Biasotto, no meio do podcast agora aqui, também falou do carinho, vamos dizer assim, né? Do respeito Sim. e carinho que a gente tem pela Nova América, né? Acho que sempre muito bem recebidos aí, né? Questionados, né? Quando estava negociando, e era natural isso, mas eram sempre um time muito afiado. A gente gostava de estar presente, né? Conversando. Até lembrei algumas passagens pela Nova América. Eu tive com o Ricardo Nardoni aí, com o Machado, né? Machado. Tive com o Machado, ele comentei essa história, essa reunião para comprar colhedora de cana, como é que era difícil às vezes, para vender, não comprar, né? Mas Nova América comprar. Eu acho que a cabeça, assim, a ideologia aí do Fábio, né, e do pai dele, né, acho que sempre muito aberto a desenvolvimento, e o resultado está aí, né, acho que pessoas falando com tanta tranquilidade como você faz, claro, profissional Maiara também é isso, mas deu tranquilidade para você falar, abordar os assuntos, isso é muito importante, isso é agricultura, isso é disruptivo, com certeza. Então, queria agradecer muito, parabéns aí pela carreira, né? Tem muita coisa pela frente ainda, né? Mas parabéns e vamos falar com certeza. A gente vai trazer depois, né, Bob, alguns assuntos aí do nosso canal, talvez mais específicos, e aí, se não puder você indicar alguém, mas se você puder voltar também, seria muito bacana, muito legal. Não, super indico, e aí vocês vão posicionando também os temas que vocês querem trabalhar, e a gente vai posicionando pessoas aí, não necessariamente precisa ser um, mas a gente tem bastante coisa legal pra gente contar a história aí com vocês. Isso aí.
Muito obrigado, Muito obrigado. Obrigada, abração, Tchau. viu? Foi um Tchau. prazer. Tchau.